Hoje eu me despertei de um sonho lindo, a minha voz sorrindo. Ai, quanto tempo faz, vó, que eu não te abraçava. A tua voz na sala, os quadros e os cristais. Pois dos assuntos sobre bruxaria minha avó daria quem sabia mais. Dos mistérios do planeta e o dom da natureza de se transformar. E transformando ela mudou de plano. Um dia todos vamos, porém até lá, vai meu filho, encontra um jeito de ser aqui mesmo que você sonhar. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar a ser feliz. Eu quero ser mais calmo, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu vou sonhar mais uma vez, porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar comigo. Eu vou mudar, eu já mudei, estou mudando. A vida é feita para aproveitar e de algum jeito acho que estou aproveitando. Se por acaso o amor chamar mais uma vez, acho que eu vou, eu quero tentar, eu inclusive acho que já estou tentando. E por que não cantar, por que não cantando? Olá, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Eu estou aqui com a minha convidada, Raíssa Lima. Ela que é psicóloga, especialista em prevenção ao suicídio. É terapeuta, palestrante e supervisora também. Eu queria agradecer ela pela presença em si. E pensando na especialidade dela, prevenção ao suicídio, geralmente, quando a gente fala suicídio, é um tabu muito presente dentro da sociedade. As pessoas não querem falar sobre ou querem fugir em si, é porque é um tema pesado. É de se falar, com certeza é. E muitas das vezes, esse tema também traz várias ideias erradas e perigosas que as pessoas têm sobre o suicídio em si. E pensando nessa questão, Raíssa, como que esses mitos, essas ideias erradas, né, podem atrapalhar a prevenção e o acolhimento? São várias camadas, assim, que você trouxe, né? Obrigada pelo convite. Quando a gente fala de prevenção do suicídio e a gente vai falar do tabu, a gente vai falar do estigma também, né? Para começar, quando a gente olha para o tabu, a gente vai falar do tabu da morte. Quando você traz, as pessoas sempre falam, né? Porque esse é um tema pesado. O peso começa no fato de que coloca a gente de frente com uma coisa que a gente não gosta de estar, que é a morte. A ideia da nossa finitude. Quando a gente vai falar dos temas pesados, normalmente a gente fala dos traumas, morte, sofrimento, coisas que tragam a gente para a dor, né? E com o suicídio, o impacto dele é muito grande do ponto de vista da saúde pública, né? Não só das pessoas que são afetadas diretamente, as que morrem por suicídio, mas as que ficam também. Então, é um tema que, historicamente, ele foi silenciado de uma maneira, de uma tentativa de proteger as pessoas dele. Então, lá em 1774, foi lançado um livro que chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro, ele teve ali, a partir dele, né, uma onda de suicídios na Europa, parecidos com personagens do personagem, alguns segurando, inclusive, a obra. O Goethe, né? O Goethe, exatamente, o Goethe. E esse livro, que deu nome ao efeito Werther, que é o efeito contágio do suicídio, inicialmente trouxe às pessoas uma ideia de que, bom, esse livro falou sobre suicídio, as pessoas se suicidaram, logo, eu falo sobre suicídio, eu dou ideia, as pessoas se suicidam. E isso ficou e ainda fica no tema, no medo dele. Hoje a gente já estudou o efeito Werther. A gente sabe que existe um outro efeito protetivo, que é nomeado de efeito Papageno, também baseado numa obra que é a Flauta Mágica do Mozart, em que esse personagem, ele também pensa e ele é dissuadido, ajudado, e ele consegue encontrar um outro caminho para o sofrimento dele.
Tendo esses dois efeitos em vista, o nosso trabalho costuma ser produzir o efeito protetivo quando a gente fala de suicídio. Só que, para isso, a gente precisa primeiro que as pessoas compreendam a importância de falar sobre o tema e o que que significa esse tema. Também, não tem como, eu sempre volto para a história para a gente entender como é que a gente está hoje. A ideia do suicídio associado, por exemplo, como loucura, vem lá do passado também, né? Quando o psiquiatra que chama Skirol, ele mudou a ideia do suicídio como sendo um pecado, algo proveniente de possessão demoníaca que vinha lá da Idade Média, para né? isso, para dizer que a pessoa que tirava a própria vida, ela estava acometida de um problema, né, da ordem de saúde mental que fazia com que ela não tivesse sã, de que alguém em sã consciência não tiraria a própria vida. E dali começa também um outro preconceito, um outro estigma de que a pessoa pensou em suicídio, então é uma loucura. E tudo isso acontece e alimenta a negação em relação ao tema. Por que eu estou trazendo sobre isso, né? E aí tem o que eu acho mais importante enquanto contribuição, que é o Schneiderman, que foi o fundador da sociologia, que ele nomeia o suicídio como sendo consequência do sofrimento psíquico, algo que ele chama de psychic, dor psíquica. Né? É aí que vem a história as pessoas querem matar a dor, elas não querem tirar a vida. A dor psíquica, de todas essas definições, é a que é mais plausível da gente conseguir entender. Porque aí a gente vai entender o que causa sofrimento psíquico. Deixa de ser uma perda de contato com a realidade, o suicídio, começa a ser uma explicação para uma realidade de sofrimento. E olhar para o sofrimento também angustia as pessoas. Por que alguém iria decidir tirar a própria vida? Que contexto está em volta de algo assim? Que história? E o que a gente precisa fazer de fato para conseguir prevenir isso? Então, alguns preconceitos, esses todos que eu vou trazendo, vão impedindo as pessoas de falar, eles vão trazendo uma sensação de que eu devo silenciar, de que é besteira, de que é loucura, de que é pecado. E tudo isso é histórico. Até hoje, isso alimenta o estigma em relação ao suicídio. Fora a questão da morte também, que assim, se a gente tem medo da morte, se a gente não quer falar sobre, se a gente tenta a todo custo prolongar a vida, o que faz uma pessoa decidir por fim a própria vida? E o nosso medo de olhar para isso. Né? A Luana Lima, que é uma autora que vai falar do suicídio, estigma, ela vai trazer a questão da bioética, ela fala de que existe um pacto dos vivos, de que a gente tem que aguentar a vida a todo custo. A pessoa que rompe com esse pacto, ela é o problema para a sociedade. Ela denuncia algo que a gente não quer olhar. E é daí que vem outro problema também. Então, quando a pessoa ela vai falar sobre o tema, ela vai buscar ajuda, e aí tem muita gente que vai pensar sobre o tema, se pensar em suicídio, ter pensamento de morte, sentir angústia, querer buscar ajuda, e as pessoas não estão preparadas para falar sobre isso. Então, quando a gente não está preparado, a gente vai usar os recursos que a gente tem. As pessoas vão silenciar, vão dizer que besteira, não pensa nisso. Pensa nos fatores que me fazem estar na vida. Pensa na sua família, porque eu gosto da minha família. Pensa no seu trabalho, porque eu gosto do meu trabalho. Ou porque você tem algo que eu não tenho, mas que eu acho que é me fazer feliz na vida. Você tem dinheiro, você tem juventude, você tem beleza. E aí, essa não compreensão do que de fato faz com que alguém entre em risco de suicídio, vai fazendo com que as pessoas tentem prevenir o suicídio, tentem analisar o suicídio a partir de uma ótica que não é verdadeira. Então, se eu sei que existe preconceito, eu vou ter medo de ser julgado. Eu não busco ajuda. Se eu acho que eu tenho controle sobre os meus pensamentos, sentimentos, ações, se eu acho que é coisa da minha cabeça, significa que é alguma coisa que eu vou controlar, eu vou tentar resolver isso sozinho e não vou buscar ajuda. Se eu acho que é uma fase, por exemplo, que é algo menos importante do que um adoecimento físico, eu tenho vergonha pelo estigma de estar com algum problema da ordem de saúde mental, eu vou tender a tentar ficar sozinho, isolado com isso, e isolamento é um dos fatores de risco para o suicídio, né? Então, são várias camadas. Acho que o estigma é o principal ponto que atrapalha as pessoas de buscar ajuda, o julgamento, o fato de que a gente não fala sobre isso, e se a gente não fala sobre isso, as pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem como lidar. E a perspectiva também da positividade tóxica, de que vamos prevenir suicídios com pensamento positivo, com valorização da vida, e como se fosse um problema de desvalorizar a vida. Não é, de forma nenhuma. Então, acho que, e me preocupa muito, a maior campanha que a gente tem de prevenção do suicídio no Brasil é uma campanha que tenta prevenir suicídios de uma maneira que não previne suicídios, que é justamente que produz até o estigma, né? Só um mês, né? Setembro Amarelo, depois desse mês não se fala mais sobre esse assunto. E a forma como se fala também.
sabe? A ideia de que pense positivo, olhe para a vida de outra forma, seja grato. As pessoas não têm dimensão do sofrimento e das histórias das pessoas que estão em risco de suicídio. Se elas Uhum. tivessem dimensão, provavelmente elas entenderiam que, ok, não sou contra a autoajuda, positividade, não sou contra, mas do mesmo jeito que eu não sou contra band-aids, mas eu não vou distribuir band-aid numa guerra, Não entende? vai. Seria o equivalente. Então, assim, se eu chego numa guerra e digo aqui, olha, toma esse band-aid de florzinha para você ficar bem, né, para cuidar do seu ferimento, mas o meu ferimento é extenso, o meu ferimento é muito mais precisa de muito mais cuidado do que este band-aid. É o equivalente a isso que é feito no Setembro Amarelo. Então, eu divulgo, eu compartilho bombons amarelos com frases motivacionais. Seria o equivalente a alguém ir lá na guerra e distribuir band-aids. Imagina como seria irônico isso, né? Então, Faz é, sentido, pois é. né? Uhum. Então, E, acho que... Vou falar. e geralmente, quando você disse, né, essa possibilidade tóxica em si, o sofrimento, às vezes a gente não sabe como é o sofrimento das pessoas, mas está muito atrelado à condição de vida da pessoa, por exemplo. Igual eu lembrei do livro Quarto Despejo, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Já leu o Quarto Despejo? Não, mas Ela já tá, pensava, já quero saber. ela pensava em suicídio por conta das suas condições econômicas, de fome, de que ela não aguentaria, muitas das vezes a pobreza, a solidão, o sofrimento de não dar conta de fazer mais nada na vida traz esses pensamentos, né? São alguns dos fatores de risco. Quando a gente pensa em fator de risco para o suicídio, eu trago a metáfora da balança de dois pratos do direito. Ah, E aí coloco de um lado os fatores de risco, do outro lado os uhum, fatores de proteção. Então, o que que vai aumentar o risco de suicídio de alguém? Trazer uma predisposição para um risco. Alguns fatores de risco que são elementos produtores de sofrimento psíquico, por exemplo, traumas, suicídio na família, uso e abuso de substância, que na verdade também está relacionado com sofrimento psíquico, né? Transtornos mentais é. são um dos fatores de risco. E do outro lado, a gente tem fatores de proteção também. Então, nesse sentido, muita gente se pergunta, mas por que que essa pessoa X passou pelo mesmo problema que a outra, mas não tirou a própria vida? Porque na balança, talvez essa pessoa tivesse muito mais fatores de proteção do que fatores de risco. E isso aqui, a gente vai olhar, né, para essas histórias, a questão, os problemas financeiros, né, vão repercutir, porque com isso vem falta de perspectiva de futuro, e a desesperança é um dos sentimentos que estão presentes ali. Vem o desamparo. O que é que a gente faz quando a gente precisa de ajuda e não tem dinheiro? Quando a gente precisa de alguns recursos básicos ali. Então, quando a gente pensa em prevenção do suicídio, a gente pensa em produzir dignidade, em trazer o que eu chamo de vidas vivíveis. Esta vida Uhum. vivível, se ela não é, como que eu vou falar para essa pessoa que é basicamente uma questão de continuar na vida? Eu preciso transformar essa vida, eu preciso mudar essa realidade, que nem sempre é do presente. Às vezes as pessoas mudam de vida, têm um presente que elas gostam, com relações saudáveis, num trabalho bom, só que elas carregam traumas do passado que não foram trabalhados e elaborados. Né? É como eu falo, eu gosto de falar muito da guerra por esse sofrimento, assim, claro que é a guerra. É o pós-guerra. Quando que vem o estresse pós-traumático? Quando é que as pessoas lidam com as consequências psíquicas da guerra? Depois da guerra. Ah, mas eu não estou Uhum. mais em risco, eu não estou mais sendo bombardeado. Ok, mas e as consequências psicológicas disso? Então, tem pessoas que melhoraram muito de vida, mas vieram de uma trajetória de muita dor. E como a vida delas melhorou agora, elas, mas agora eu não tenho mais motivo para sofrer, eu continuo sofrendo, então não tem jeito para mim. Quando, na verdade, essas pessoas precisam cuidar dessas feridas do passado. Então, também é um outro problema, a ideia de que eu só posso sofrer por uma coisa que aconteceu no presente. Vira uma hipervigilância, né? Em si, a Hum? pessoa que sofreu. Vira uma hipervigilância em si, né? A pessoa que sofreu no passado, ela mesmo que tô em estado melhor de vida, ela. Ah, eu não quero voltar àquele momento passado, né? Também, e às vezes, como eu já ouvi algumas vezes, mas se tá tudo bem na minha vida, eu continuo sofrendo, então o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? É, Né? qual Porque o eu caminho? achava que quando eu tivesse dinheiro, eu achava que quando eu saísse do meu país, quando eu saísse da minha família, tudo ia Uhum. melhorar, e agora tá tudo bem, mas eu não tô bem. Então o problema deve ser eu. Só que é esse o ponto, né? A psicoterapia ela existe também para isso. Ela existe para que a gente não só transforme a realidade atual, mas que a gente cuide dos impactos de uma realidade de sofrimento no passado também, que é muito importante. Isso é verdade. E muitas das vezes também,
ouvimos das pessoas que não acreditam muito no suicídio e tal, fala que, coloquei para trabalhar, aí esquece disso, que tem aquele pensamento, né, quem fala não faz. Isso seria algo errado se dizer, né? Quais são os sinais de alertas verbais, comportamentais e emocionais aos quais pais, amigos, educadores devem prestar atenção, especialmente em quem está pensando nisso, né? Falando. A gente sabe que a história de que quem fala não faz não é Uhum. verdadeira, porque a gente tem histórico de pessoas que avisaram, que postaram sobre isso e que de fato tiraram a própria vida, né? Então a gente já sabe na prática que isso não é verdade. Quem fala não faz. Mas ao mesmo tempo, é interessante como os mitos eles vão se contradizendo em si mesmos, porque tem um outro mito que é a pessoa sempre dá sinais. Mas se a pessoa sempre dá sinais, como que quem fala não faz? Escolha o seu mito, né? E nenhum dos dois. A gente tem pessoas que, de fato, não dão sinais, ou que os sinais não são claros, não são visíveis, a gente não vai associar uma coisa com a outra. São internos, É, hum? são internos, né? Muitas das vezes. Isso, por conta do estigma, nem sempre a pessoa vai se sentir à vontade também de mostrar isso, fora que, entre você ver um sinal e você associar isso com o risco de suicídio, é um pulo enorme, por exemplo, né? Eu sempre trago, quais são os sinais de infarto? Uhum. Dor no peito, formigamento no braço, né? Enfim. Você já sentiu dor no braço em algum momento na sua vida? Eu? Sim. Não, nunca senti. Só senti um Dor no- coração acelerado algumas vezes. Pronto, todo mundo já teve algum sintomas assim, mas se não era É. infarto, né? Agora, se Uhum. fosse algo assim, quando algo assim aparece de fato, é um infarto, você vai dizer, ah, teve um sinal lá atrás. Mas quantas vezes a gente teve algum tipo de dor que não foi nada grave? Então, nem sempre esse sinal vai fazer com que a gente conecte com algo desta extrema gravidade, porque na maioria das vezes não é. E Uhum. aí, para visualizar isso, às vezes a gente só associa uma coisa com a outra depois que aconteceu. E por mais treinado que você seja, por mais especialista que você seja, né? Quantas pessoas vão no médico e são diagnosticadas com a virose e estão ali com um quadro muito grave na saúde delas? Então, nem sempre a gente Uhum. vai conseguir ver os sinais. Porém, tem alguns que são clássicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a mudança de comportamento, a pessoa que começa a se isolar. Quer ver uma coisa? Aquela pessoa que ela sempre está bem quando ela aparece e some Ah. em outros momentos. Aquela pessoa que está sempre bem e desaparece do nada, passa uma semana, 2 meses, depois ela aparece de novo, nada aconteceu. Ou contando coisas que aconteceram na vida dela, como se fosse com outra pessoa, assim, sabe? Passou por várias coisas, mas ela se isola quando ela não está bem. Então, ninguém vê esse outro lado. São pessoas que se isolam e Não. não mostram sofrimento psíquico. Aquela pessoa que, quando tá mal, ela bota várias. Não é nem quando tá mal, porque às vezes ninguém sabe que ela tá mal, mas ela posta muitas frases motivacionais, de continue vivendo, persista e tudo, mas às vezes ela tá num sofrimento enorme e tá trazendo aquilo para ela mesma. Só que Uhum. ninguém vai associar isso com uma Essa pessoa em positividade. suicídio. Isso. E um outro sinal também, que às vezes é difícil das pessoas perceberem, é aquela pessoa que ela tá mal, ela tá num processo depressivo, e de repente ela começa a ficar muito bem, começa a fazer um encontro com os amigos, se desfaz das coisas que ela tem, começa a dar presentes. Uma melhora de humor Hum. súbita. Isso é muito comum em pessoas que já decidiram. E é um sinal um pouco difícil, contraintuitivo de ver, porque essa pessoa está bem fazendo uma festa, se despedindo, dando coisas. Não, não necessariamente se despedindo, mas assim, parece que ela está comemorando, sabe? Nossa, mas fulano está melhor, olha o humor dele. Às vezes isso é porque ele acha que aquela solução do problema dele já foi tomada. E ele está em um outro processo. Então, isso é um sinal muito grave, um sinal de muito alerta, que a gente chama de providências pós-morte. Aquela pessoa que ela começa a preparar tudo para depois que ela foi embora, né? E a gente tem também a pessoa que começa a comer muito, a beber muito, ela começa a ficar mais irritada também, né? Ela começa até a trazer uma atitude desesperançosa de não ter sentido na vida, de não ver sentido na vida, é, de achar que seria melhor se ela sumisse, que o mundo seria melhor sem ela, ou comentar isso de vez em quando, assim, as pessoas dizem, ai, que besteira, por que você está falando isso? A pessoa já vai, já corta, né? A maioria das pessoas não vai chegar dizendo que planejou, que pensou em suicídio diretamente. Às vezes ela vai começar com uma dessas coisas, ai, não tô com vontade de viver. Ai, queria não ter nascido.
sabe? Tem uma música do Super Combo que chama Piloto Automático. E ele vai falando, ele vai narrando ali, né? Eu nunca fiz questão de estar aqui, não queria incomodar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. Mas de uma forma, ele está falando ali de suicídio. Só que ele não fala com as pessoas, né? Então, e eu acho muito importante, sempre que a gente fala da coisa dos sinais, deixar muito claro o quão difícil é enxergar. E quão difícil é enxergar quando a gente está próximo, né? Isso é verdade. Porque a gente não quer que isso seja uma realidade. Então, a negação, ela é protetiva. E para os familiares se culpam muito e pensam, mas eu não vi esse sinal, ou eu poderia ter feito alguma coisa, a gente não sabe. A gente nunca sabe o que poderia ter sido feito ou não em relação, né? A gente nunca tem como voltar no passado e saber isso. Então, nem sempre os sinais são claros, e outra coisa, até quando os sinais são claros. Se eu sei que uma pessoa está infartando, eu vou saber o que fazer, você sabe o que fazer? Quando você está infartando, Eu? você sabe preparar os primeiros socorros? Olha, a primeira coisa que a gente pensa quando a pessoa tá infartando é levar ela pro hospital, né? Mas o No primeiro, máximo. no máximo. Mas, e aí, para alguém que sabe o que fazer, né? Mas nesse contexto, até a ideia de, ok, você identificou que a pessoa está em risco de suicídio, você sabe o que você vai fazer? Você sabe o Suicídio? que você vai falar? Eu não sei, escuta ela, talvez. Vou trazer aqui para vocês o que vocês vão fazer numa situação como essa. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu posso trazer aqui depois, no final, tá? Tem 5 passos que eu trago e tem um guia que vocês podem divulgar também, que é um guia para rede de apoio, que é como ajudar alguém em risco de suicídio. Eu trago 5 passos para se alguém chega em você falando sobre isso, como que você vai direcionar aquela conversa até levar essa pessoa para um profissional. Ah, E esse guia está disponível, e eu acho que ele é muito importante num momento como esse. Porque não basta a gente identificar os sinais, a gente precisa ter recurso para saber o que que faz com isso e o que que não faz com isso também. caso de emergência, né? Uhum. Precisa mesmo. E eu também vi que você trabalha com a questão dos adolescentes em si, né? E eu queria perguntar o seguinte: por que essa fase da adolescência em si é um período de risco tão específico, como as pressões típicas dessa fase, né? Escola, identidade, socialização, redes sociais, pode se misturar uma dor profunda e criar uma sensação de desesperança muitas das vezes. O próprio conceito de crise fala de um período de mudança, de Ah, dificuldade de decisão. igual Crise, crise da, a origem da palavra. Hã? igual as crises da vida adulta também. Tem gente que tá já tem filho, tem gente que já tá casado, tá namorando, ou tá vivendo na casa dos pais, ou na faculdade em si, na vida adulta também. A crise é aquele momento paradoxal de eu não sei o que fazer numa situação como essa, né? Uhum. E a gente tem ali vários lutos no processo de transição da infância para a adolescência. Meu corpo muda, minha voz muda, o meu entorno muda, porque às vezes eu saio de uma escola e vou para outra. Os meus Uhum. desejos, sentimentos, hormônios. São várias mudanças juntas, num período muito curto de tempo, numa idade que você não tem maturidade para processar todas elas, Isso né? é verdade. Então, e tem um fator também na adolescência, que é o fator impulso. O adolescente, né, ele está com o cérebro ali se formando, e ele não tem muito controle dos impulsos ainda. E o impulso é um fator de risco para o suicídio. Por isso que o acesso a meios letais que são mais imediatos, né, ele é importante de ser reduzido porque isso elimina o fator impulso. Então, Uhum. armas de fogo, por exemplo, é importante que as pessoas não tenham em casa, ou se tiverem em casa, que fique longe delas, que fique desarmada, porque isso aumenta o tempo de resposta, né? Aumenta o tempo entre o pensar e o fazer. E, a partir disso, quando a gente pensa no impulso do adolescente, também um outro ponto, né? O isolamento social, que acontece muito na adolescência, esse lidar com rejeição, com sofrimentos que são muito intensos naquele período e que você não tem recurso para lidar, com o fato de que nem sempre você não sabe ainda na adolescência que quando você for adulto as coisas vão mudar, você vai se sentir de outra maneira em algumas circunstâncias. E aí você não tem, às vezes, essa visão de um final daquilo que você está passando. E o tempo na adolescência, ele passa de uma outra maneira. Para pensar como é que foi, quanto tempo demorou dos seus 15 até os seus 18 anos. Como é Demorou? longo É E longo. aí você olha quanto tempo passou de 2023 para cá. Nossa, voou, passou rápido. Entende? A experiência de tempo do adolescente ela é diferente. Isso é Então, verdade. o tempo, ele também é um ponto importante quando a gente fala de prevenção de suicídio, que é o suportar o tempo. Quanto tempo eu consigo passar numa determinada situação?
E ganhar tempo é um foco que a gente tem em prevenção de suicídio, especialmente com adolescentes. Então, é muito interessante ver o trabalho de um adolescente que chega com 14 e como ele sai com 18, 19, 20 do processo, assim. Só que esse período é muito intenso, ele vem com muitas dificuldades, mudanças, e até com a mudança da rede de apoio. Eu me afasto da família, porque isso é natural, esse afastamento da família é natural na adolescência, para ele formar a própria identidade. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa que produz sofrimento. E com uma fragilização dos fatores de proteção. E é por isso que esse é um período de mais risco ali. Mas não é o período de mais risco de toda a nossa vida, do ciclo vital. Sabe qual é o período de mais risco? Qual é a faixa etária que tem mais suicídio? De quê? De suicídio? Uhum. É os idosos, né? Os idosos. Uhum. Exatamente. A partir de 70 anos é uma das principais causas. Acho que a principal causa de morte é o suicídio. E para pensar o quanto a gente tem preocupação com muitas coisas com os idosos, com a justiça de saúde, mas o suicídio fica ali silenciado. Então, também, quando a gente vai olhar para os fatores de risco, é a mesma coisa. Idosos, a gente tem o mesmo problema no sentido dos lutos, das mudanças, e da questão física também, muitas vezes com a dor, com o adoecimento, com a fragilização das relações, com a solidão, né? Então, são fases que têm o sofrimento marcado e que são fases que demandam mais atenção da gente. Isso é verdade. E muitas das vezes, nessa fase dos idosos, né? Quando tem o suicídio, as pessoas às vezes não percebem, porque já estão numa fase da velhice em si. Ah, ele morreu, não, de forma natural. Porque às vezes o idoso, ele às vezes faz um processo ali que acaba se tornando natural, né? Não consegue identificar. E também o silenciamento disso. Né? Muitas perdas por suicídio não são categorizadas, não são faladas como perdas por suicídio. Elas são escondidas pelo estigma também. Então, no coletivo, às vezes, a gente até tem esses dados, porque vai estar reportado, né, dessa maneira, enquanto dado, mas no dia a dia não se fala muito, não se vê. Porque nem sempre a família vai comentar dessa maneira. Também. Isso é verdade. E pensando nessa questão de quem está próximo, né, que suspeita de que uma pessoa está em profundo sofrimento, assim, né? Qual que é a melhor forma de abordar o assunto com essa pessoa que está em sofrimento? Como que ela pode iniciar essa conversa sem medo, de forma direta, mas cheia de cuidado em si? Depende muito da pessoa e da postura da pessoa. Né? Mas aqui eu gosto de ensinar, quando eu trago esse guia, por exemplo, eu trago para pessoas desistentes e decididas. Então, né? Que é aquela coisa de você não vai me convencer do contrário, não adianta o que você faça, eu estou decidido. Então, meu guia, eu foco nesse perfil de pessoas. Como que você aborda essa pessoa, né? Para começo de conversa, uma das estratégias que eu utilizo, e quando eu falo estratégia, eu não penso em uma coisa muito técnica e rígida, não, né? Ou mecânica, mas enquanto recurso. Ah, sim. Primeiro, a gente precisa validar e respeitar o direito da pessoa de não querer falar. E isso, paradoxalmente, aumenta muito a chance dela falar. Então, a primeira coisa que eu trago é, olha, você não precisa falar se você não quiser. Mas eu tô preocupada com você. Eu acho que eu travei. Então, eu sei que eu tô observando que você provavelmente está sofrendo, eu tô preocupada com você. Tudo bem se você não quiser me falar o que está acontecendo. Tudo bem se você não quiser dividir isso comigo, mas eu queria que você me escutasse um pouquinho dessa preocupação. Eu tô te vendo, e aí você fala o que você está observando. Eu tô te vendo diferente, eu tô te vendo mais isolado, eu tô vendo que você está mais triste. E eu sei que às vezes é difícil a gente pedir ajuda. É difícil a gente falar o que a gente está sentindo, porque a gente tem medo de julgamento. E talvez você tenha, seja um dos motivos pelos quais você não queira falar com ninguém. Você pode sentir que você está atrapalhando, que a gente aprende isso, né? De que a gente tem que se virar sozinho. E eu tô aqui para te dizer que você não vai, né? Se esse é um dos motivos, você não vai me atrapalhar, você não vai me incomodar. Eu me importo com você. E eu tô aqui para te ajudar ou só para te fazer companhia, se você quiser, porque seja lá o que você está passando, você não precisa passar por isso só. Essa é uma das abordagens que provavelmente vai deixar essa pessoa à vontade. E outra coisa, se você não quiser falar nisso agora, mas quiser falar depois, eu tô aqui. Só lembre de que antes de você tentar resolver isso só,
busque a minha ajuda. Me dê a chance de ajudar você. E é isso. Veja que eu nem em momento nenhum falei de suicídio, em momento nenhum eu trouxe isso ou sugeri isso, mas eu trouxe uma abertura ali, seja lá o que for que você estiver pensando, que você estiver sentindo. Você pode dividir comigo se você quiser só falar e não quiser que eu faça nada. Com isso, eu também estou aqui para isso. Então, deixar a pessoa à vontade, validar, e aí você se coloca, né, no lugar. Se você é uma pessoa que está sofrendo, que está com medo do julgamento, que está tentando resolver sozinho, seja lá qual for o seu motivo, que não vê saída, uma fala como essa te possibilita falar e se sentir à vontade para isso. O simples fato de que essa pessoa valida a minha decisão, respeita a minha decisão de falar ou não falar sobre o tema, já faz com que eu não me sinta coagido a falar. E quando ela valida os motivos pelos quais eu posso estar não querendo fazer aquilo, né? Então, criar um ambiente de segurança, criar um ambiente onde essa pessoa se sinta à vontade de falar ou não falar, onde você possa estar com ela sem que ela precise dizer aquilo, o vínculo é a coisa mais importante do ponto de vista de prevenção do suicídio. Desde o vínculo terapêutico, do vínculo com alguém, a sensação de que você pode simplesmente estar do lado dessa pessoa. Eu lembro de uma vivência como essa na faculdade, ainda estudando psicologia, né? Tinha uma colega de uma outra turma que eu sabia que ela estava passando por muitas questões, né? E ela tinha um processo autolesivo intenso, visível, inclusive, né? E era uma pessoa muito fechada, ela era amiga de um amigo meu, e eu sabia que não tinha um espaço para que eu fosse perguntar, que eu fosse falar, que eu fosse fazer alguma coisa, que eu seria invasiva naquele cenário. Então, o que eu comecei a fazer foi perguntar para ela de, eu posso te dar um abraço? Só isso. E olha que ela falou, sim. E aí, dei um abraço. E isso era uma constante, sempre que eu chegava e que via que ela estava triste, ou que, né, estava ali um pouco mais abatida, eu chegava e oferecia um abraço. Basicamente. Até o momento que eu lembro que ela bateu na porta da minha sala, que é a mesma sala do meu amigo, que sempre conversava com ela, que estava ali, que eu sabia que ajudava. E aí eu falei, você quer chamar ele? É para falar com ele, porque eu fui atender. Ela falou, não. E ela abriu o braço, ela disse, eu só preciso de um abraço. E eu abracei ela. E depois a gente sentou no chão e ela falou, eu só precisava de alguma coisa que me ajudasse a não desmoronar hoje. Poucas vezes ela falou para mim o que ela estava sentindo, pensando e tal. Lembro de um momento que isso aconteceu, que eu estava com esse amigo. Mas em 2 momentos, um outro momento também, eu tinha dado uma palestra sobre esse tema na faculdade, ela também tinha assistido, e eu sempre falo com muito cuidado para não gerar gatilho nas pessoas que estão assistindo, sempre, né? E no final ela estava mais quietinha, né? Tava tocada e tal, e aí eu perguntei a mesma coisa, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E ela abriu o braço e fez isso, eu dei um abraço nela. Aquilo virou a nossa linguagem, né? Aquilo virou o que eu conseguia fazer em termos de fator de proteção e até onde ela me permitia entrar. E tinha outras pessoas que ela conseguia conversar e tal, que ela, enfim. Então, o nosso papel depende muito da relação, do contexto, e a gente precisa começar a compreender que às vezes pequenas coisas como fator de proteção vão fazer diferença. Se a gente para de focar sim, simplesmente manter a pessoa viva. Como assim, Raiz? Eu falo muito que a gente tem muito a aprender com a área de cuidados paliativos. Verdade. Porque a área de cuidados paliativos é uma área que foca em trazer dignidade, aliviar o sofrimento dessa pessoa, independente do desfecho. E eu acredito que em prevenção do suicídio, quando a gente começa a focar no cuidado, na produção de dignidade, né, a essa pessoa, a gente tem muito mais possibilidade de que essa balança pese e que o que a gente está produzindo ali enquanto cuidado possa contrabalancear os fatores de risco. E que a gente possibilite, como consequência, essa prevenção. Meu trabalho mudou muito desde que eu falo que eu parei de lutar contra a morte, porque eu entendi que eu não ia ganhar essa batalha. Todo mundo vai morrer, e, do contrário, meu trabalho só seria bem sucedido quando meus pacientes morressem de outra causa. Por quê? Até então, né? E aí eu parei de focar nisso e comecei a focar em, se eu tenho 1 hora por semana com esse paciente, eu vou fazer com que essa 1 hora torne a semana dele melhor, no máximo que eu puder. Né? O que eu posso aliviar? Trazer ali, às vezes, um fôlego para conseguir atravessar a semana. Eu já fiz vários pequenos trabalhos de, por exemplo, uma playlist para minha paciente com ela que fizesse com que ela conseguisse atravessar a semana.
alguns recursos locais que ela gostava de ir, que traziam alívio para ela, filmes que ela gostava de assistir. A gente começou a colocar essas coisas para atravessar a semana. E às vezes, de semana em semana, a gente vai conseguindo ter tempo para que o tratamento funcione, para que a gente consiga trabalhar essas histórias. Então, sempre que eu toco nos pontos dolorosos também dos pacientes, numa sessão que pode ser uma sessão difícil, né? E às vezes é doloroso o processo terapêutico, eu sempre faço um movimento de ir, começar, ir lá no fundo, depois voltar e trazer a pessoa para um outro lugar, sabe? Dela sair dali aliviada. Então, minha sessão não termina até que o paciente esteja aliviado. E esse é um ponto também, da gente entender que cuidado a gente está tentando produzir. Quando a gente olha para a pessoa, para o sofrimento, para a produção de bem-estar, eu acredito que a prevenção do suicídio é consequência. E não que isso garanta que essa pessoa vai viver. Mas eu acredito que a chance é muito maior se a gente foca nisso. É porque geralmente também, quando a pessoa está em sofrimento assim, ela vira como uma espécie de zumbi, né? Que ela fica com esses pensamentos ruminando, né? E trazer, como você disse, né, momentos de carinho, de afeto, vínculo com outras pessoas ou com a própria vida em si pode ajudar ela a suportar ou a ressignificar esse sofrimento, né? Eu falo e eu acho que até um pouco do contrário disso do zumbi, porque quando no mito de Sísifo se fala que a grande questão da vida humana é saber se a vida vale ou não a pena, né? Eu acho que o suicídio é um dos fenômenos mais humanos que a gente tem. Nenhum outro animal é capaz de considerar tirar a própria vida porque a gente não tem consciência da finitude. Eles não têm consciência da finitude. O Isso é problema verdade. do suicídio é que ali, no processo de sofrimento, essa repetição que você fala, esse desinvestimento na vida, a pessoa vai se apagando em vida. É disso, né? E quando a gente possibilita uma outra coisa, eu falo, né? Até já fiz várias sessões em locais diferentes com os pacientes, de poder trazer uma outra possibilidade de vida, terapeuticamente falando, para que ele pudesse enxergar uma vida onde é possível viver. E ativamente procurar coisas e mudar coisas, porque eu digo, se o suicídio é uma saída, tudo é uma saída. É uma saída largar o emprego, é uma saída mudar de cidade, é uma saída mudar de país. Tudo é possível. Se a gente está considerando essa saída, todas as outras são possíveis, são menos drásticas do que essa. E isso eu trago para o paciente esse leque de, ok, vamos considerar que essa foi a saída. Então, tudo a gente pode pensar. Ah, mas tem a escola. Dá para a gente pensar em mudar a escola. Dá para a gente pensar. Já tive pacientes que eu precisei. A escola era tão fator de risco que a gente precisou tirar eles da escola, fazer a educação em casa, enquanto eles se prepararam psicologicamente para ir, né, fazer, por exemplo, em Seja, que é a prova, né, que você faz formação, ter aula particular em casa, porque a escola estava insuportável. E depois eles conseguiram ir para a faculdade, bem, até no mesmo período que eles iriam, só que é isso. Quando eu falo de prevenção de suicídio, tem várias coisas que a gente vai precisar entender. O que é insuportável para você agora? Que você acha que você só vai mudar se você tirar a sua vida. Isso a gente precisa tentar mudar. Mesmo que para isso sejam intervenções mais drásticas, por exemplo, tirar da escola. É uma mudança legítima. Dá pra fazer. Sim, né? Eu já fiz isso em dois casos especificamente que a minha orientação foi: a gente vai tirar da escola. Claro que eu tentei trabalhar com a escola antes, tentei mudar de escola antes, né? Fazer várias coisas. Mas, como último recurso, eu falei: a gente vai tirar da escola, porque neste momento, isso aqui, essa pessoa não está suportando. E a gente precisa parar. Como seria, por exemplo, se ela estivesse fazendo um tratamento de uma condição física que demandasse que ela ficasse num local ali controlado, entendeu? E aos poucos ela pode ir voltando, aos poucos ela pode ir experienciando de outra forma. E foi muito importante essa decisão, num momento como esse. Então, é isso que eu trago assim, para os pacientes. Se essa é uma saída, tudo é uma saída. Antes, a gente pode ir para mudanças extremas mesmo. Ah, mas eu pergunto, qual é a vida que você se imagina vivendo? Imagina você com 18 anos. Que vida seria essa? Onde você estaria? Com quem você estaria? Ah, mas às vezes quer morar com a tia que mora lá em outra cidade. Por que não? Vamos considerar. Vamos chamar a família e vamos considerar. Isso precisa ser uma possibilidade, se o suicídio é uma possibilidade, sabe? Sim. Então, é isso que eu vejo também, assim, em termos de mudança, porque às vezes a gente vai para um caminho de suportar a realidade. E às vezes a realidade ela precisa ser modificada. E é isso que essa pessoa precisa, né? Ela precisa acabar com a existência que ela tem ali, mas é possível, às vezes,
acabar com essa existência sem acabar com a vida. Eu falo que eu não estou num combate ao suicídio. Eu tento aprender com ele o que ele está oferecendo, que é tão interessante para o meu paciente, a ponto do meu paciente pagar com a vida por isso que ele está oferecendo. Eu consigo oferecer isso em vida? Bora ver quem cobra a oferta, sabe? Para ver como é que a gente faz. Então, eu tento entender, eu paro assim e tento entender, tá, você quer morrer? Vamos lá. Me dê todos os motivos, eu não vou rebater nenhum. Eu vou estar aqui muito aprendiz, tentando entender todos eles. Tópico por tópico. Por isso, isso, isso. Ah, e quando é que isso acontece? Assim, assim, assim? Você se sente assim nessa situação? Entendi. Vamos lá. Me explica outro motivo. E eu paro para entender todos os motivos, genuinamente sem rebater nenhum. Então, trabalhar com isso. Vamos ver como é que a gente consegue cuidando de cada um desses fatores. E é isso. Então, vê só como a coisa do tabu é um ponto que impede a gente de fazer isso. E para eu conseguir fazer isso que eu estou fazendo agora, que eu estou te falando agora, eu tive que estudar sobre morte, eu tive que estudar tanatologia, eu tive que criar uma outra relação com a morte e com o suicídio, de ver como algo, a morte como algo natural da vida. Porque para os pacientes que eu atendo, a morte não só é algo natural, como é algo desejado. A vida é o problema para eles. Então, se para eles a morte é algo positivo, vamos dizer assim, é algo desejável, e para mim é essa coisa de horror, eu não vou conseguir me comunicar, porque a gente está falando de outra coisa. Então, eu preciso entender o que significa a morte para você. Hã? Vai falar a mesma linguagem, né? Eu tenho que entender o que é isso para você. O que isso significa. Eu tenho que estar atenta a isso. E aí eu consigo fazer alguma coisa com isso, sem desconsiderar. Eu acho que esse é o maior desafio, especificamente para mim, que nunca tive comportamento suicida. Não é uma coisa que eu estou ali falando de um lugar que eu vivencio, que eu vou, né? É um lugar que até por não ter sentido, eu estou ali para entender o que isso significa para você. Eu vou partir dessa lógica. Eu vou partir da sua lógica. A gente não consegue fazer isso se a gente considera que é loucura. A gente não consegue fazer isso se a gente acha que é uma questão de valorização da vida. Que o foco é a vida a todo custo. E aí eu preciso combater esse assunto, tirar da sua cabeça, parar de pensar nisso, sabe? Eu preciso entender, eu preciso mergulhar nisso para fazer alguma coisa com isso. Porque senão é que nem você querer reformar uma casa sem você entrar dentro da casa. Sem você considerar o vazamento que tem. Não vamos olhar para as paredes que estão inteiras. Vamos olhar para... Não, eu quero olhar para a parede inteira, mas eu preciso consertar essa. Dá para fazer isso? Entendeu? Então, acho que é isso. E aí, uma coisa que eu escuto com frequência, que é curiosa, uma vez do tema, mas você fala do tema de uma forma leve, você fala do tema com leveza e tal, né? E é curioso que as pessoas pensam que isso é um movimento de falar de uma maneira florida sobre o assunto, ou falar... Na verdade, eu falo disso de uma maneira natural. E quando eu trago isso para a naturalidade, digo, olha, sabe quando a criança tem medo do bicho-papão, do escuro, e você diz assim, vamos olhar aqui debaixo da cama? Não para isso. É uma sombra, não é tão assustador assim. Não que não seja sério, não que não seja doloroso, mas no momento que a gente consegue compreender, quanto mais a gente entende, menos assustador isso fica e menos isso domina a gente. E aí eu começo a trazer isso para um lugar de naturalidade, não para a gente banalizar, não para a gente se sensibilizar, mas para que a gente possa fazer alguma coisa com isso. Eu trago para o diálogo, sabe? Eu acho que esse é um movimento, assim, que eu tento fazer e que eu acredito que funciona para prevenção. Gostei dessa ideia de pausa em si, que você coloca igual na vida, né? Igual a pessoa, o principal fator de risco é a escola, né? Opa, peraí. Vamos tirar esse fator de risco, porque dar essa pausa, a partir do sofrimento psíquico, é importante porque a vida vai continuar. Eu gosto daquela ideia que a vida tem várias vidas em si, não, a gente não tem só uma vida. A cada momento a gente vai mudando. E transformar esse sofrimento psíquico nessa pausa, e essa pausa contribuir com a pessoa, trazendo outro significado para a vida, né, uma outra vida em si, é importante. E nas experiências que eu tive, porque as pessoas têm muito medo, vai tirar da escola, a pessoa não vai mais voltar a estudar, como é que vai voltar, como é que vai para a faculdade. Nas experiências que eu tive, que eu precisei fazer isso, eles foram para a universidade e eles se deram muito bem, porque esse período inteiro a gente se preparou para isso. A gente foi começando ali, buscando, conhecendo os espaços, continuando estudando em casa, sabe, com um acompanhamento individual. Enquanto o tratamento continuava, outras formas de socialização, às vezes o inglês.
uma forma de voltar para a sala de aula ali no ambiente, um cursinho que é mais interessante, sei lá, desenvolvimento de jogos, sabe? Da pessoa poder retomar o contexto da educação e das relações de um lugar mais saudável. E isso a gente começa a fazer para reintegrar, para possibilitar que, porque senão se ela termina até o ensino médio, consegue sobreviver ao ensino médio com tanta dor, talvez ela nem quisesse continuar os estudos depois, Uhum. né? Então, quando eu digo não, assim, quando eu digo, tá, isso está sendo insuportável, vamos parar, vamos cuidar disso, eu valido, eu trago esse alívio, que às vezes a pessoa não consegue ver outra forma de sair daquilo que não seja tirando a própria vida, porque a ideia de parar a escola não é possível, a ideia de parar o trabalho parece que não é possível. Verdade. Né? E Parece fim do... a gente consegue afastamento do trabalho também, a gente consegue dar uma pausa para cuidar. As empresas me perguntam muito isso também. Qual que é o limite da empresa? Até quando a gente consegue flexibilizar e fazer? Eu falei, do mesmo jeito de uma questão física. Até que ponto o funcionário vai conseguir receber, de repente, uma flexibilização quando ele está com algum problema de saúde? E até que ponto vocês vão precisar procurar um afastamento? É importante falar disso também, né? Isso é verdade. Então, eu percebo que ainda, quando a gente vai falar de sofrimento psíquico, a gente tende a colocar, tipo, vamos suportar, vamos seguir em frente. Terapia para conseguir lidar com isso. Nem tudo é para a gente lidar. Às vezes a gente precisa parar para se cuidar mesmo, sabe? E eu vou muito por esse caminho. O que dá para tirar de fator de risco, a gente vai tirar. O que dá para colocar de fator de proteção, a gente vai colocar. A gente só não vai movimentar peças que são impossíveis, por exemplo, mudar o passado, mas ainda assim a gente vai cuidar e tentar adaptar ali e aliviar o peso disso na tua história. Verdade. O próprio sistema capitalismo, né, traz esse, eu não posso parar, mesmo com sofrimento, eu devo continuar a minha vida, seguir tocando o bonde em si, né? Ah, mas, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu não consigo pensar em, por exemplo, não fazer essas provas que estão me angustiando, não fazer o Enem nesse momento, que me gera um Uhum. gatilho enorme fazer o Enem, porque meus pais vão ficar chateados, porque eu preciso fazer o Enem, porque eu estou saindo do ensino médio agora, porque eu preciso escolher. E aí parece que eu não posso dizer não para isso, então a única saída que eu tenho para isso é tirar minha vida. Mas peraí, se você pode tirar a sua vida e essa é uma saída, então é a saída não fazer o Enem, porque você não vai fazer o Enem mesmo, se você não estiver aqui. Mas a gente garante que você não faça o Enem e continue vivo para fazer em outro ano, se for o caso. Ou se não for o caso, outra coisa. Então, isso me possibilita, assim, esse pensamento de... Eu sou muito isso, de vamos escutar realmente o que, que a gente tem e vamos ver o que Uhum. dá para a gente mudar. E eu vou falar com a família dessa maneira. Gente, se isso está aparecendo, a gente precisa fazer uma força-tarefa e abrir um pouquinho a nossa mente das mudanças que a gente vai precisar fazer. Né? Uhum. Assim, eu vi que isso foi uma das coisas que mais funcionou mesmo na prática, assim, bastante. Isso é bom, gostei. E pensando para outro lado, a gente disse como que a gente pode abordar, né, a situação de pessoas que estão com esse sofrimento, estão em crise, né? Mas agora, para outro lado, o que não dizer para alguém que está compartilhando essa dor tão profunda? Quais frases, mesmo bem intencionadas, podem invalidar o sofrimento e afastar a pessoa em si? Não dar soluções simples para aquilo. E não tentar sugerir soluções para a pessoa, no geral, tá? Quando eu digo de soluções, é tipo assim, olha, mas pensa na sua família, busca um aumento, faz não sei o quê, dá tarefas para essa pessoa, sai dali como se ela estivesse fazendo várias coisas. Às vezes a pessoa já fez tudo e já está cansada, e cada vez que você fala de alguma dessas coisas, ela tem que voltar para o fato de que ela tentou aquilo que não deu certo. Ou ela não tem mais energia para tentar aquilo. Então, o ponto o julgamento, né, de achar que aquilo é menor, ou de julgar o que ela está falando, ou trazer que é pecado, mesmo que você acredite, certo? Nesse momento não vai ajudar. Veja, olhe para o lado positivo, ou trazer a culpa. Pense na sua família, pense em mim. Enfim, qualquer tipo de coisa que você vai piorar a forma como essa pessoa está se sentindo. A pergunta é essa. Essa pessoa vai se sentir melhor ou pior com o que eu estou falando? E também aquela coisa, mas eu também passei por um divórcio e não foi dessa maneira, não aconteceu isso, sabe? Tentar ali estancar aquilo, Uhum. né? De qualquer maneira, porque você acha que se essa pessoa for continuar falando, ela vai fazer. É muito pelo contrário, quanto mais essa pessoa pode elaborar, botar para fora, ser escutada, mais alivia essa pressão. E às vezes você não vai ser a pessoa que vai conseguir ouvir. Isso é Isso é verdade. importante também. Nesse contexto, uma coisa para não se falar, meu inbox está aberto, quem estiver sofrendo pode me procurar.
Se você fala isso, primeiro, sem ser profissional, e até sendo profissional, você vai dar conta de tudo que você vai ouvir? Você vai dar Olha, conta de dar assistência para essa pessoa depois? Porque às vezes a pessoa não imagina o que está acontecendo. Ela espera que vai vir uma coisa assim, que ela vai dizer, ai, não, então, briguei com a minha mãe por causa que eu não pude ir para festa. Às vezes ela espera uma coisa pequena, sabe? Simples para ouvir. E às vezes ela vai ouvir traumas que ela nunca imaginou. E sabe o que fazer com esses traumas? Sabe como cuidar deles? Né? Você está em cuidado também para ouvir sobre tudo isso? Então, primeira coisa que você precisa fazer é se avaliar, se você dá conta de ouvir aquilo, né? E não dizer nada que estigmatize, que aumente o sofrimento, tentar forçar essa pessoa ou gerar culpa nela em relação àquilo. Vergonha, ou medo também de ameaçar essa pessoa de internação, ou etc. Né? Nenhum desses recursos que produzam mal-estar pelo controle, você tente prevenir de forma desesperada também, tentar ajudar essa pessoa de uma maneira desesperada. Primeiro ponto não tem como você ajudar a resolver um problema que você não entendeu qual é. Se der conta de escutar, escute, e veja junto com essa pessoa também como é que você pode ajudar ela. Mas nada. E outra coisa, né? Que é óbvio, mas infelizmente a gente tem que dizer, não incentivar. Não dizer, vai, fulano, faz então. Primeiro que é crime, né? E as pessoas que falam isso, elas só falam porque elas não acreditam que a pessoa vai fazer. E se ela fizer, como é que você vai ficar? É, com Parte do pressuposto de que a pessoa não vai fazer. Uhum. Tem um episódio da série Sessão de Terapia, da personagem Aide, que o psicólogo faz isso. Eu sempre uso esse episódio como mau exemplo. Ele faz isso com ela na série, obviamente, por ficção. Ela decide não fazer, porque ele oferece o método para ela. Na vida real, aquilo ali provavelmente teria tido um fim trágico. Na série, não, porque aí ela se dá conta de que ela. Dizer para a pessoa que ela não quer morrer. Isso também é um clássico. Ah, não, você não quer morrer. Você só... Não diga isso, você não sabe. Você não sabe se ela não quer. Por que você vai invalidar? Outra coisa, usar a ambivalência contra a pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela vai te falar disso, mas ela acabou de botar um aparelho ortodôntico que demora 1 ano. Ou ela estava ontem feliz. Usar a felicidade dessa pessoa, que vai existir, coexistir com a dor, para invalidar a dor dela. Porque com isso você não está diminuindo a dor, você está questionando e diminuindo essas outras coisas que podem fazer com que os fatores de proteção. Né? A resposta aos fatores de proteção. Ah, não, mas você acabou de comprar um cachorro, de adotar um cachorro. Comprar um cachorro, adotar um cachorro. Você acabou de se inscrever para o mestrado. Invalidar, por conta de coisas assim, o que a pessoa... Acho que isso é muito importante também. É tipo, se eu tenho uma felicidade, né? Essa felicidade pode suprir e ir na frente da tristeza, né? Do sofrimento interno, né? Mas não, né? Uma coisa coexiste com a outra. Esse é o Uhum. ponto. Às vezes eu posso estar falando, você pode estar fazendo planos de vida e de morte ao mesmo tempo. E se eu consigo, e se eu uso os planos de vida para invalidar os outros, o que eu estou punindo são os planos de vida. Eu estou dizendo, olha, isso aqui que você está fazendo vai fazer com que eu não acredite em você. E aí a pessoa, não é que ela deixe de fazer os outros planos de morte, ela começa a não querer falar, mostrar, a desinvestir dos planos de vida dela. Porque isso é o que está fazendo com que ela seja invalidada. Então, jamais façam isso. E, gente, eu já vi esse erro. Esse é um erro clássico cometido por profissionais. De confrontar a pessoa, de dizer, mas fulano, você não estava aqui planejando essa viagem? Então você não quer. Isso é um horror, assim. É uma das coisas que mais acontece e que tem Isso é efeitos piores. Que a uma pessoa ela pessoa. acha que ela está apontando a contradição e que vai mostrar para a pessoa que você não está fazendo isso. Você está piorando o quadro dela, você está tirando dela aquilo que poderia. Quando uma pessoa vem assim, né? E diz, ai, mas eu pensei numa viagem massa, o que que foi essa viagem? O que que você pensou? Me mostra as fotos. Eu vou ali regando. Mas se depois ela vier, mas eu acho que eu não vou, porque eu não vou estar vivo. Ok, me fale desse sentimento, então, também. Sabe? Vamos acolher o que está vindo, as duas coisas. Elas não anulam. Uma não anula a outra, elas coexistem. O ponto que você quer é pesar para o outro lado. Então, mas para isso você não pode negar que o outro existe. Entendeu? É igual a balança você falou, né? A balança que você falou, É né? a balança, Direito. exatamente. Exatamente. É como se você olhasse para essa balança e dissesse: olha, mas está aqui. Você Ontem você estava sorrindo porque você foi jogar, você gosta de jogar futebol. Então, você não está triste hoje. Não, a balança existe dos dois lados, as duas coisas coexistem.
É porque a gente tem esse pensamento dicotômico, sabe? De Tem mesmo. ou isso ou aquilo. E é isso que choca as pessoas, às vezes, quando o suicídio acontece. Meu Deus, mas como é que essa pessoa estava ali fazendo uma coisa, estava fazendo outra? Porque as coisas coexistem. O ser humano, ele tem ambos os lados. E normalmente a gente vai escolher um lado que é suportável para o outro. Então também tem disso, né? É, e acho que o meu trabalho, assim, ele tenta integrar esses dois lados. Eu consigo sonhar com você, olhar para você e planejar um futuro que você queira estar vivo, mas eu também consigo acolher, escutar e validar a dor que você está agora, que te faz desistir. Eu respeito a tua decisão. O ponto é que eu acredito que você deveria ter direito a ter mais de uma decisão para acabar com essa dor. Porque, sabe a história que as pessoas às vezes trazem, mas tem. O ser humano não tem direito à própria morte, a decidir sobre a vida, sobre a morte, autonomia. Está tirando a autonomia da pessoa. E, Eutanásia e tudo. e isso. Mas esse é o ponto. Eu acredito muito que a pessoa tem direito. Eu Uhum. acredito muito na autonomia. Meu trabalho ele é sempre sendo baseado na autonomia. O ponto é, não existe autonomia contra a única saída ao suicídio. Quando a única saída que eu tenho de sofrimento, isso não é autonomia. Isso é eu estou sendo forçado a algo que é o único caminho que eu tenho. Agora, quando o meu trabalho foca em produzir um outro caminho, em possibilitar uma outra saída para o sofrimento, aí sim eu estou dando condição dessa pessoa escolher. Porque se ela só tem uma saída, isso não é autonomia. Então, eu acredito, e é não invalidar essa saída, mas é a gente buscar outra, Uhum. buscar construir outra. Eu acredito que isso sim você produz autonomia e dignidade para a pessoa, sabe? Isso é verdade. E você disse também que é importante a escuta, né, dessas pessoas que estão com esse sofrimento psicológico em si, né? E muitas das vezes o que a pessoa quer é desabafar, falar sobre sua vida para outra pessoa, né? Na sua experiência clínica, o que acontece psicologicamente quando essa pessoa é em crise, né? É verdadeiramente ouvida, sem julgamento. Como esse simples ato pode ser o primeiro e mais importante passo para interromper a crise. Eu tenho um texto que chama Trauma Doriato, da Blanca Verlaine. Ela vai Uhum. falando de que o trauma, ele traz esse... É como se ele trouxesse esse excesso de conteúdo psíquico, assim, que não dá pra gente conseguir lidar, essa pressão. Eu falo, tipo uma panela de pressão, sabe? Sim. E aí eu trago o exemplo de uma... Pensa num balão, que a gente vai enchendo. Enchendo, enchendo, enchendo. Pensa que esse conteúdo é o sofrimento, eu vou enchendo. Se eu não tenho uma outra forma de sair, e essa pressão que é colocada para fora, é como se o suicídio fosse estourar esse balão, para que esse ar saísse. Só que com isso o balão vai se embora também. Então, eu falo que a fala é como se a gente desatasse esse nó, cuidadosamente, permitisse que esse ar saísse, sem que esse balão precisasse ser destruído. Então, eu posso Ah, botar para fora esse sofrimento sem que ele precise, sem que a pessoa precise destruir, para tirar aquilo de dentro dela. Eu acho que é a melhor metáfora que eu tenho para trazer para vocês. E realmente, a psicanálise ela vai falar que quando a pessoa fala, a cura pela fala que a psicanálise traz, né? Não cura no sentido de curar doenças, mas de aliviar esse sofrimento, é porque quando a pessoa fala, ela uhum. elabora esse sofrimento, ele toma um outro lugar, né? Ele toma um Nomeia. significado, um contexto, e me alivia. Por isso que a Uhum. minha principal estratégia de prevenção do suicídio é, antes de se machucar, me ligue. Mande uma Uhum. mensagem, um áudio, espere para falar comigo. Eu não falo, não faça. Eu não falo, não tento convencer do contrário, mas eu digo, eu quero ouvir o que você está sentindo. Uhum. E eu digo assim, só ouça. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa botar para fora o que ela está sentindo. E esse recurso com os pacientes, inclusive de autolesão, né? Quando é um tratamento de autolesão, de antes de você fazer isso, fale, ou pelo menos me mande um áudio contando o que você está sentindo, espere para falar comigo. Normalmente, depois dessa fala, dessa conversa, aquele sofrimento diluiu, a crise saiu. Então, não é mais essa emergência dessa pressão, né? Dessa panela de pressão estourar. Já aliviou ali, dá para suportar mais um dia, dá para suportar mais uma semana. E aí, com o tempo, o pensamento deixa de ser: estou sofrendo, estou em crise, vou tirar a minha vida, vou me machucar, e começa a ser: estou sofrendo, estou em crise, vou falar com minha terapeuta, vou escrever no diário terapêutico, que é um recurso que a gente tem também. Eu nem penso mais em ir para o ato, eu penso em falar. Eu preciso falar com você. Começa a ser isso. Deixa eu precisar dessa descarga direta. Eu tenho um outro recurso que alivia meu sofrimento. Isso acontece tão naturalmente. O diário terapêutico é uma ferramenta que eu criei, que uma paciente minha criou, na verdade, que ela começou a escrever e me mandou o link no Docs, e ali virou o diário dela, que eu consigo ver em tempo real e
e não vem notificação, então é uma coisa que fica ali como um histórico. Eu vou olhar sempre o diário dos meus pacientes que eu chamei, oficializei de cartas para minha terapeuta. Eles podem escrever a qualquer momento, fica ali, e isso vai gerando um material que que eu leio antes da sessão e que eu respondo antes na própria sessão, né? E o diário foi a ferramenta que mais gerou redução e remissão de autolesão, porque o meu combinado era esse: escreva no diário antes. E aí, quanto mais eles iam falando, botando para fora, menos eles iam se machucando, até que eu vi que, a partir disso, todos os pacientes entraram em remissão de autolesão. Todos que eu atendi. E não que eu sou mágica, não que eu possa garanta que eu vou fazer isso com todos os casos, jamais dou previsão taxativa de resultado, mas essa estratégia do falar antes de se machucar, não é nem que você não vai fazer depois, mas que você me fale antes, acabava tirando a necessidade desse ato. Então, na prática, eu vi muito o quanto a fala ela é substitutiva. A escrita do sofrimento é muito importante, né? Mas, pensando para outro lado, para quem está lutando com esses pensamentos sombrios, além dessa escrita terapêutica, que pode ser importante, né? Quais são algumas das estratégias de enfrentamento imediato que pode ajudar a ganhar tempo e atravessar momentos de maior dor, né? Exemplo, essa escrita, contato com uma pessoa de segurança, técnica de growth em si. Então, eu vou muito, isso é muito individual. Eu sempre pergunto para os pacientes o que diminui seu sofrimento e pequenas coisas que te produzem bem-estar, que fazem com que você se acalme. Então, às vezes, é uma pessoa que você vai ligar para falar com ela, às vezes é não ficar sozinho, às vezes é ouvir uma música que te acalma. E isso é individual de cada paciente, muito individual. Já tive uma paciente, esse caso é um caso que eu tenho a autorização dela para trazer, que é muito interessante, que uma coisa que acalmava ela era... Ela gostava muito de aeroporto. Ela gosta muito de aeroporto. E aí, de olhar as aeronaves. Então, dentro da perspectiva do tratamento dela, e ela trabalhava perto do aeroporto, é ir no aeroporto, sentar no café e olhar as aeronaves. Então, assim, outra coisa que eu fiz também com os pacientes, isso só é possível a partir do vínculo, áudios que eu mando para situações de crise. Então, às vezes tem gatilhos muito específicos para cada pessoa. É uma briga com a mãe, é uma briga com o pai, é uma nota baixa, é uma apresentação da escola, é uma briga no trabalho. Eu começo a gravar para o paciente ali com ele, quando ele traz essas situações, áudios que ele vai ouvir depois, numa situação de crise. Então, esses áudios meus ficam ali. Isso funciona muito pelo vínculo. Eu comecei a fazer quando os pacientes foram trazendo, que eles ficavam assistindo as coisas que eu falava para se acalmar. Minhas aulas, minhas lives, que não tinha nada a ver. Mas pelo vínculo, assim. E eu falei, tá, vou mandar áudios aqui sobre momentos específicos e etc. E como existe um vínculo forte, faz muito efeito. Então, eu comecei a fazer isso. Serve muito para os terapeutas, esse recurso de, olha, para uma situação X, uma situação Y, tá aqui um áudio para quando você tiver essa circunstância, que são as circunstâncias que geram gatilho. Isso também serve para um outro ponto. Quando a nossa mentalização ela está muito relacionada com o que a gente escutava. Se eu sou uma pessoa que tem uma voz muito julgadora na minha cabeça, quando eu, por exemplo, erro, e eu nunca ouvi... Autocrítica, né? Muito forte. Autocrítica, isso. E eu nunca ouvi isso de uma outra maneira, dos meus cuidadores, por exemplo, meu pensamento vem sempre sendo esse. E aí eu começo a gravar áudios para esses momentos. Esse é um áudio para quando você errar. Esse é um áudio para quando você tiver um erro acidental. Esse é um áudio para quando você esquecer alguma coisa. Esse é um áudio. Eu começo a trazer um pensamento ali de, olha, faz parte, a gente erra, vamos lá reparar o que você, né, o que te fez errar. Vai ser um aprendizado para você, tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é ruim. Isso não quer dizer que você não presta. Isso não quer dizer que você é incompetente. O que a gente vai fazer? Vamos olhar para o que quebrou? E o áudio é nesse tom. Isso a gente fala de reparentalização limitada na teoria dos esquemas. E eu vou trazendo isso. E aí, com o tempo, o próprio paciente começa a ter esse recurso, a pensar dessa maneira. E eu faço isso comigo também, tá? Eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma. Eu fui criada de uma maneira muito exigente. E eu lembro de um momento, quando eu comecei a estudar teoria dos esquemas, que foi coisa simples, né? Eu terminei de fazer meu café, que é o meu ritual da manhã. E aí minha xícara estava lá. Eu acho que eu travei.
Wellington, você tá me ouvindo? Tá travada sua imagem, mas tô Você tá me escutando. ouvindo sempre, né? Então, vou seguir aqui. Uma Uhum. bênção que estamos aqui, que minha imagem está travando, mas meu áudio continua. Agora voltou. E aí, fiz a minha xícara de café, Uhum. preparei, tananã, muito bela. Quando eu termino, eu viro, derrubo o café inteiro na mesa. Uhum. E aí, na hora, né, o que que a gente faz? Ah, que ódio, Raíssa! E aí eu parei e falei, não, Raíssa, tudo bem. Vamos lá, vamos limpar, você não fez de propósito. Tá vendo ali? Tem mais café, tem mais leite. Vamos pegar esse papel e vamos limpar? Daqui a pouco você não tem nada que você vai fazer depois. Você tem aqui tempo, dá tempo de você ir, limpar, botar esse café. Uhum. Vamos botar uma música pra gente ouvir? Daqui a pouco passa rápido. Fui assim, falando em voz alta, tá, gente? Com a gente. Recomendo muito para vocês criarem essa estratégia. Fui fazendo ali comigo como eu faço com meus pacientes. Exatamente assim. E aí, fui lá limpando. Isso acalmou. E é importante como isso acalma a gente, esses momentos, sabe? Você sai para um momento de estresse para, não, vamos, tudo mais. Meu melhor amigo, ele era meu vizinho. E ele entrou na minha casa assim, nem precisa bater. Ele chegou e falou: Que é isso, Raíssa? Você está defumando a sua casa com café? Eu falei: Não, derrubei o café aqui, vem me ajudar a limpar. E aí fui. Falei: Vamos lá, e depois eu faço outro café. Então, num momento como esse, o nosso recurso, que a gente chama na teoria dos esquemas do adulto saudável, modo adulto saudável, que acolhe um outro modo que a gente tem, que é essa criança indefesa, essa criança envergonhada, essa criança que está ali muito estressada com o erro que a gente tem, a gente volta para esse modo nas situações, né? Dependendo de como a gente foi criado. E aí, esse recurso de autorregulação é muito difícil se a gente não teve nada externo regulando a gente. Então, eu empresto essa voz, né, esse adulto saudável ali, para os pacientes, vou trazendo esses áudios para momentos específicos e eles escutam muito. E falar esse áudio é muito importante ouvir várias vezes e até outras coisas que eu não lembro de ter dito. Eu lembro que essa mesma paciente que eu fui do aeroporto, ela traz que estressava muito, desregulava muito ela, briga no trabalho, né? E aí ela me Uhum. conta que eu trago muito humor com meus pacientes também, né? Na medida quando é possível com eles. E aí ela trouxe que ela tava tendo uma briga no trabalho, ela ficou muito angustiada, ela foi pro banheiro lavar o rosto, e ela disse que veio minha voz, que não estava gravada. Minha voz na cabeça dela assim, não descasque esse abacaxi que ele não é seu. Basicamente. É uma boa forma. Eu falei, nossa, mas eu lembro ter dito, mas isso é muito minha cara. Ela falou, pronto, aí eu me acalmei e voltei. Não vou descascar esse abacaxi porque ele não é meu. Então, ah, e aí um outro paciente fala, a Raíssa da minha cabeça já me falou sobre isso, assim, você vai criando os recursos com o paciente, se ele tem alguém que foi uma referência saudável, né, na família e etc, assim, que é uma voz saudável que a gente consegue puxar, a gente utiliza isso também. Como é que essa pessoa diria? Como é que essa pessoa agiria com você nessa situação? Para a gente começar a usar os recursos que a gente tem. Então, esse é o movimento. Isso do áudio funciona bastante, mas a gente vai criando outras coisas, uma pessoa, uma situação, né? Situação de emergência, quem são as pessoas que eu vou contactar, né? Para quem eu vou ligar, mesmo que não seja para falar da emergência, para ter companhia, né? Eu falo muito da importância da companhia, que a gente fica entre a vigilância e a companhia. Tem que ter vigilância, tem que ter companhia. Falou isso, Verdade. deixa, né? Traga companhia para essa pessoa. Que a gente sai da coisa do precisar ficar controlando todos os passos e apenas não vamos deixar essa pessoa sozinha, vamos cuidar dela, vamos estar com ela, né? Ninguém merece ou precisa ficar sozinho na dor. Não, Já, já jamais. merece muito. E como você trouxe, né, racionalizar, né, esse problema e trazer para o presente em si, né? Igual você trouxe do banheiro, já ouviu falar quando tem uma crise, você lava o rosto e começa a contar 4 segundos e rebola no banheiro? Já Ah, ouviu falar? já vi alguns vídeos, alguns memes. O humor do brasileiro é maravilhoso, né? Tem outra estratégia também, que é porque a crise ela tira a gente dos sentidos, a gente vai para esse Uhum. pensamento acelerado, a gente se conecta. Então, que eu reduzo essa técnica um pouquinho, que é do 5 coisas que você consegue ver e 3 coisas que você consegue tocar. Então, por Ah, exemplo, sim. aqui, né? TV, sofá, quadro, bolsa, livro. TV, sofá, quadro, bolsa, livro. E depois, assim, garrafa, celular, notebook, enquanto eu pego. Fazer esse processo até acalmar, porque isso volta você para o sentido. Você pega, você vê, e aí
você volta para isso também. Então, tem isso é uma técnica que funciona bastante também, em momentos de ansiedade. E pensando na questão agora dos familiares, né, e amigos, né? Como que a família e os amigos podem construir uma rede de apoio prática e eficaz para alguém que está em risco e percebe? O que vai além de estar presente e se torna um suporte ativo em si? Então, eu acho que primeiro é muito importante que a família e os amigos busquem cuidado para si mesmos. Ah, E eu arte de acho muito cuidado. importante fazer isso. Isso, assim, tem um grupo do Instituto Vitaleri, que é um grupo para a rede de apoio de pessoas em risco de suicídio. Eu acho esse grupo maravilhoso. Ele é um grupo gratuito, acontece uma vez por mês. A psicóloga Mariana Cassia Carro, acho que é assim que se fala o nome dela, que coordena esse grupo, ela é maravilhosa, assim. Indiquei para os familiares dos meus pacientes e funcionou bastante. Então, a primeira é você buscar uma rede, porque você buscar terapia para você, porque não vai ser fácil. Rede de apoio. Acho muito importante trazer isso. Né? E não quer dizer que vai ser um fardo ou nada do tipo, mas quer dizer que é importante que você tenha um espaço para cuidar de você. Dito isto, pergunta para a pessoa como é que você poderia fazer por ela, que faria ela se sentir melhor. Talvez ela não saiba. Então, você pode estar ali, estar na presença. É importante não ficar insistindo em coisas para a pessoa. Por exemplo, ai, não, vamos sair. Vamos fazer tal coisa. Vamos para a festa. Vamos não sei o quê. Não, assim, seja companhia. Simplesmente seja. Simplesmente esteja. E entenda uma coisa importantíssima: não é sobre você. Não é sobre você ser um bom amigo, ser um bom pai, um bom filho. Não é sobre você já ter passado por aquilo. Não é sobre o fato de que você vai sofrer se essa pessoa, se acontecer alguma coisa com ela. Tente olhar um pouquinho para essa pessoa, tentar entender o que ela está passando. Só isso já vai fazer muita diferença. Mas, nesse sentido, eu trago muito a importância da validação. Validar o sofrimento dessa pessoa, respeitar, mesmo que você não entenda o sofrimento dela, né? E se você não entender, buscar entender. Mas respeitar os limites dessa pessoa e entender que, às vezes, o afastamento dela não é uma rejeição a você. É muito difícil a gente ajudar alguém quando a gente tem uma dificuldade com rejeição. Você pode achar que a negativa, o afastamento dessa pessoa é para te rejeitar, é porque ela não dá valor para você. Não tem nada a ver com isso. Precisa de um tempo, né? A pessoa. Entender que essa pessoa tem gente que se isola até numa tentativa de não dar, de ninguém sofrer quando ela foi embora. E aí eu fico super atenta a isso também. Tipo, ó, insiste. Insiste o máximo que você der conta. Dizendo, eu sei que eu vou estar aqui, eu vou respeitar se você não quiser falar, eu vou respeitar se você não quiser sair, mas eu tô aqui com você. Poder se oferecer também para ir com essa pessoa cuidar. E de acordo com o ritmo da pessoa, né? E de acordo com o ritmo da pessoa, não, né? Igual, por exemplo, uma pessoa que sofre um término ou tem um luto, outras pessoas falam, baixa o Tinder, segue sua vida, toma um banho e tudo mais. Né? Exatamente. Então, assim, outra coisa, quando vem de uma experiência como essa, um término, o desafio, às vezes, não tem um tempo. Deixa essa pessoa falar. Vai falar a mesma coisa, vai sofrer a mesma coisa 30 vezes, né? Deixa essa pessoa falar, deixa essa pessoa sofrer, porque eu falo que essa questão do sofrimento, às vezes a gente quer estancar e quer que seja rápido, né? Eu falo, gente, é que nem o Covid. Se a gente tivesse deixado sofrer intensamente a quarentena, né? Por 3 semanas, estaríamos livres do Covid por 3 semanas. Mas uma vez que a gente não se permitiu e continuou ali tentando. Não, segue em frente, continua. Se arrastou por anos. Então, o sofrimento, às vezes a gente precisa mesmo sofrer, se deixar sofrer por um tempo, para a gente conseguir voltar para isso. Então, é importante o espaço de viver o luto, né? A Cristiane Torlone, ela tem um vídeo que ela fala isso, numa entrevista que ela deu para o Pedro Bial, e ela diz que o luto pede resguardo. Eu acho isso muito interessante, essa fala do luto pedir resguardo, sabe? E quando a gente fala de luto, a gente não fala só da morte, a gente fala de perdas de algo que estava na nossa vida e que não está mais, e que a gente tem que se reorganizar a partir desta perda. Então, respeitar o espaço do outro é muito importante, sabe? E estar do lado. Uma companhia, e a impotência de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, às vezes te impede de fazer o que realmente vai funcionar, que é simplesmente existir do lado dessa pessoa. Uma amiga que estava passando por um período difícil, ela era essa amiga de se isolar. E
Mas ao mesmo tempo, quando ela aparecia, era aquela pessoa que estava bem, que estava rindo, que estava fazendo acontecendo. Não é quando não era, ela se isolava. E aí eu falei assim, amiga, eu vou na sua casa. E ela falou, amiga, mas eu não vou ser uma boa companhia hoje. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero, eu tô mal e tal. Eu falei, tá, você não precisa falar nada. Eu vou só pra ficar do seu lado. Não, eu tô aqui na sua porta. Fui lá, deitei do lado dela e fiquei. Em silêncio do lado dela. Basicamente, eu falei, só não quero que você fique sozinho. E esse momento marcou muito para essa amiga, que ela fala, nossa, a ideia de que alguém quer estar na minha companhia, mesmo que eu não esteja divertida, mesmo que eu não vá entreter essa pessoa, É só para estar social. do meu lado. Isso Uhum. já faz muita diferença. Isso é verdade. E, pensando para outro lado, qual que é o papel crucial dos profissionais de saúde mental, do serviço de emergência como o CVV, né, que é 188, que também é um serviço muito importante em si, e da comunidade escolar nessa rede de proteção, Hum, ampliando mais. eu acho que são três aspectos bem diferentes. Uhum. Porque o CVV ele tem um papel importantíssimo de ser esse espaço de escuta e emergencial onde essa pessoa não esteja só. Esse é um ponto, né, de acolhimento. E de um acolhimento ali livre de julgamento, anônimo, né? Mas também tem um ponto que me preocupa em relação à forma como a sociedade coloca o CVV e até os profissionais colocam o CVV, que é como se fosse um canal de emergência para situações de crise. E aí isso Na me beira do preocupa. precipício. Hum? A pessoa está na beira do precipício, né? Quase caindo. E aí a questão da emergência me preocupa por vários motivos. Um, porque o CVV não é um canal de atendimento profissional. E uma situação de emergência pede muito desse cuidado, né? Então, e outro, você vai ver, e teve essa discussão recente com a questão do ChatGPT, de que se a pessoa desabafasse com o ChatGPT, ela não teria como, o ChatGPT não teria como buscar a rede de apoio, não teria como prestar um cuidado, chamar a ambulância. O CVV também não tem. O CVV não vai saber quem você é. E aqui, então, nessa situação me preocupa a forma como as pessoas colocam, esperam que o CVV possa prestar esse cuidado. Porque o CVV ele é importante, mas ele precisa ser entendido como esse lugar de acolhimento. Emergência tem que ir para emergência. A emergência vai precisar ser ali acolhida, cuidada, manejada por profissionais, num contexto onde isso seja possível ser feito. Num contexto onde seja possível ter a rede de apoio com você, onde seja possível, se você precisa ali de medicação ou de um cuidado mais intensivo de que você receba, de que você possa passar por um processo de triagem, de acompanhamento profissional. Então, aí que vai para o trabalho do profissional, né? É poder estabelecer um tratamento, entender quais são as condições que estão levando essa pessoa a sofrimento psíquico intenso e trazer um tratamento que pode até incluir o CVV como uma das possibilidades para situações de emergência. De emergência, assim, né? Situações de que essa pessoa precise falar, esteja angustiada, mas sem desconsiderar os outros lados. O que me preocupa é que no Brasil hoje, o que a gente tem, se eu coloco aqui, né? O que fazer numa situação de emergência? Suicídio CVV. E aí o CVV tem uma fila de espera também, né? Então, assim, são algumas questões que me preocupam um pouco em relação a isso. E a escola também, a escola é um dos locais onde o adolescente vai passar mais tempo. E vai, às vezes, ver muita coisa, né? Então, eu acredito que o lugar da escola é um espaço de socialização, é um espaço de rede de apoio, é um espaço onde, de fato, a gente vai. Não é só do processo de educar e fazer com que essa pessoa passe no vestibular, passe no Enem, sabe? Não. A escola é um período é um espaço de formação de identidade, de formação de personalidade. Então, acho que a escola também pode ser um espaço de produzir conhecimento, reduzir estigmas, trazer para os adolescentes, para os professores também, um entendimento em relação ao cuidado em saúde mental e a gente tem legislação de que essas escolas têm que ter psicólogos, né? Então, também É. pode ser uma porta de entrada ali, de identificação e de cuidado para adolescentes que estejam de uma prevenção mais seletiva, para um grupo que talvez precise também. A escola precisa ter esse papel. E ela tanto precisa desse papel que se vê a necessidade de um psicólogo dentro da escola, né? Os Isso é professores verdade. podem ter rede de apoio também, mas outro ponto que eu também me preocupo tanto com o CVV quanto com os professores, o cuidado à saúde mental dos voluntários do CVV e dos professores.
Porque, e dos psicólogos, e dos psiquiatras, né, e De dos todos. terapeutas ocupacionais, porque um trabalho como esse é muito fácil que a gente desvie o olhar das nossas questões, das nossas necessidades, e foque só no outro. E aqui a gente se perde, e tem um impacto desse trabalho na nossa saúde mental também. Então, acho que quem está na linha de frente ali precisa mais do que nunca, precisa muito desse cuidado, desse olhar, dessa atenção. Isso é verdade. E pensando nessa questão a gente falou dos ambientes em si, a prevenção do suicídio começa muito antes da crise. Como podemos criar ambientes emocionalmente mais saudáveis para as pessoas os jovens em si, onde falar sobre dor, fracasso e medo não seja um tabu em si? Eu acho que a gente precisa criar, e as escolas já estão criando, disciplinas que Uhum. são disciplinas que falam desses conteúdos, né? Que trazem ali uma educação sobre as emoções, um espaço de diálogo, de conversa sobre isso, porque da educação emocional, né? Como a gente vai falando assim. Então, acho que as redes sociais também têm esse papel. A gente tem criado espaços de diálogo, as pessoas têm falado mais sobre isso. Então, eu acredito que primeiro também a gente precisa escutar esses adolescentes. Quais são as necessidades deles? O que eles gostariam que fosse feito na escola? Que tipo de trabalho, que tipo de dificuldade emocional eles estão passando? E como que a gente pode convidar profissionais de saúde mental, psicólogos, para criar projetos de intervenção para essas escolas, para esses adolescentes? Entendendo até que, mesmo que o trabalho da escola fosse 100% preparar esse adolescente para o Enem, que é um dos fatores que mais repercute em relação ao resultado na prova, o emocional. Total. Então, né, esse aspecto costuma ficar ali bem desconsiderado. De Só que ele é lado. muito importante. É muito importante. Criar esse recurso de regulação, de conhecimento, de atenção, esse processo civilizatório dos adolescentes. E eu acho que essa geração atual, ela tem tido muito mais acesso à temática de autocuidado, de cuidado em saúde mental, com bem menos estigma. Por exemplo, terapia deixou de ser uma coisa de, ai, meu Deus, você faz terapia por quê? O virou um motivo de orgulho. Ai, porque eu faço terapia, ai, porque eu fui na terapia. Os influencers tomaram muito isso como foi uma das questões importantes, né? Hoje a terapia deixou de ser um tabu e começou a ser, ainda tem, claro, né? Mas está cada vez mais no lugar de até a brincadeira, né? Só namoro com quem faz terapia. Embora eu acho que também a gente precisa entender essa questão da terapia em dia, problematizar um pouco, porque terapia não torna todo mundo, não vai tornar a gente um ser sábio de um dia para o outro, capaz de lidar com todas as questões, né? Terapia é um espaço de cuidado, de escuta, que eu acho que todo mundo merece. Não sei se todo mundo precisa, mas todo mundo merece. E acho que facilita muito a vida mesmo da gente, assim. Mas eu acho que a gente está num momento que minha voz está indo embora. Um momento que a saúde mental está menos estigmatizada. Eu espero que isso continue. Ainda bem. Eu espero que continue também. E, pensando em outra questão, como você disse, trabalhar essa questão da autoestima, inteligência emocional, ainda bem que está sendo trabalhado, né? Como que esse trabalho de promover a autoestima, a inteligência emocional e propósito na adolescência atuou como um fator de proteção fundamental em si? Pode repetir só o início, a parte que entra com fator de proteção? É, vou falar a pergunta de novo. Como o trabalho de promover a autoestima, inteligência emocional e propósito na adolescência atua como um fator de proteção fundamental? A questão da autoestima já é um tópico é, que a gente precisa considerar para entender o que é essa autoestima, né? Então, normalmente a autoestima, ela tem uma repercussão muito na questão da imagem, na questão da aceitação de si, da visão de si, e isso nasce muito dentro do ambiente familiar. Então, acredito que quando a É gente vai verdade. trazer esse conhecimento sobre, e aí desde da pressão estética, por exemplo, né, da comparação dos adolescentes de um com o outro, esse ambiente de competição, de comparação, de julgamento, ele repercute muito na autoestima. Então, acho que um dos pontos que pode ser trabalhado dentro com os adolescentes é a perspectiva de como que eu lido com minhas falhas, com meus erros, né, com as minhas imperfeições.
O que é uma pessoa bem-sucedida? E o fato de que o adolescente, ele tá numa fase que ele precisa ter espaço para errar. Verdade. Que ele vai mudar, que o corpo vai mudar, né? Então, acho que produzir autoestima nos adolescentes também repercute em como que a escola lida com as notas baixas. Como que é visto, né? O erro, a falha, como que é trazido isso nas reuniões de pais. A própria questão do bom aluno, né? E do fracasso escolar. Então, acho que essa questão da autoestima ela é muito importante de ser vista, mas também tem uma dinâmica familiar muito importante. Como é que essa família fala desse adolescente? Como é que ele é narrado por essa família? Né? Acho que a autoestima é um tópico que vai ter várias camadas e que envolve a possibilidade de eu me ver de um lugar positivo. Quem eu sou? Qual é o meu autoconceito? Como é que eu sou visto por esse grupo? Como é que eu sou visto por essa escola, por esses professores? Qual aposta é feita em mim? Então, a autoestima, ela diz disso. E quando a gente olha para um adolescente que está com a autoestima fragilizada, normalmente isso vai ter uma raiz muito mais profunda. E aí, volta para isso, né? Isso não é uma coisa que a gente vai trabalhar só com uma palestra. Isso é uma coisa que demanda cuidado, demanda terapia, que demanda uma mudança familiar, às vezes. Né? Também. Você construir sua autoestima, né? Você ajuda a lidar com rejeição, frustração e conflito, né? Em si, né? Sim. E a autoestima também ela é formada, tem 2 pontos da formação da personalidade, né? Uhum. Quando o adolescente está formando a personalidade dele, tem uma fase que ele vai julgar a própria personalidade de acordo com ser aceito ou ser rejeitado pelo outro. Depois tem uma fase de maturação em que ele vai olhar para o outro e dizer, ele é diferente ou ele é igual a mim. Diferente de dizer que eu estou certo ou errado pelo que o outro pensa de mim, mas eu parto do pressuposto de que tem pessoas que são diferentes e tem pessoas que são similares. A formação da personalidade envolve essa formação da identidade, de bancar, por exemplo, frustrar o outro, de entender de que uma falha não diz que eu sou uma pessoa ruim, ou que eu sou, né, até não sei do que é ser uma pessoa ruim, o que é ser uma pessoa boa, é outro ponto. Mas como que a escola trabalha com essa questão da... Quando eu vejo bullying, por exemplo, na escola, quando eu vejo processos de rejeição, de julgamento, a escola está dando a devida atenção para isso? Isso é levado a sério? É levado a sério quando é vista uma situação? Né? A gente vê muito isso nos filmes e séries, assim, de que, de repente, o professor viu, a escola viu uma situação de bullying, isso não é levado a sério. Né? Isso precisa ser levado a sério. Tem que ter uma política zero, assim, de zero tolerância para bullying. Sempre que isso acontecer, sempre que isso for visto, né, ver quais são as redes sociais que esse adolescente está tendo. Ele tem amigos na escola, como é que são essas amizades? O professor está vendo muita coisa acontecendo ali. E eu acho que olhar para essa dimensão relacional é muito importante para poder cuidar desses adolescentes. Olhar as redes, os amigos, o funcionamento disso, tanto quanto se vê o desenvolvimento acadêmico também. E pensando para a questão dos pais e das mães que estão ouvindo isso e sentem perdidos ou até assustados, né? Qual que é a sua principal orientação de cuidado e vigilância amorosa nessa questão? Os pais têm um desafio que é como que eu consigo cuidar do meu filho, que não é mais criança, mas que também não é adulto? Como que eu consigo estabelecer uma boa relação e proteger sem controlar? Porque esse é o ponto ali. Às vezes os pais eles querem cuidar dos adolescentes como se eles fossem crianças. E eles não são. Então, o trabalho dos pais vai ser muito de educar, de proteger. E a mesma coisa que vale para o não julgamento, para um local seguro, vale aqui para os pais também. Então, tem 2 pontos que os pais podem ajudar. Muitos adolescentes, eles não contam para os pais o que está acontecendo, porque eles têm medo que os pais tomem decisões, façam alguma coisa que eles não querem que aconteça, por exemplo, tá? Contar de que teve um problema na escola com um dos colegas, e eles têm medo que os pais peguem essa situação, vão na escola, vão brigar, e aí eles acabam não contando. Ou que os pais não vão acreditar, ou que vão julgá-los e tal. Então, criar um ambiente onde o adolescente possa ser ouvido, e possa ser ouvido em relação ao que ele gostaria que fosse feito por ele. Também. Né? Então, quando os pais abrem esse espaço de diálogo, de escutar como cuidar desse adolescente, de não achar que esse adolescente não sabe nada, porque não é adulto ainda, ou de validar aquilo que ele está trazendo como se fosse só uma fase, como se fosse besteira, né?
o julgamento, a piada em relação, mas não sai do quarto, não sei o quê, ou julgar a aparência desse adolescente porque quer que ele seja X ou Y. Então, o primeiro espaço de construção da autoestima é em casa. Seu filho está construindo um novo estilo, tentando novas roupas, mudando um cabelo, deixa ele experienciar, deixa ele experimentar, deixa ele bancar o que ele quer, o que ele gosta. Ele vai descobrir, ele vai aprender. Se não for uma coisa nociva para esse adolescente, por que a gente vai precisar julgar, criticar, impedir? Né? Deixar o adolescente ter espaço para se desenvolver, para se descobrir, para se conhecer e também sabendo que a família está ali para ele se alguma coisa der errado. Gente, um ambiente onde o adolescente saiba que ele não vai ser julgado, que ele vai ser acolhido, que ele vai ser protegido, sendo respeitado, é um ambiente que favorece muito que esse adolescente busque os pais, que esteja protegido por eles. E o adolescente, ele quer contar para os adultos. Ele não quer ser julgado pelos adultos. E às vezes ele não conta por isso. Então, o nosso trabalho também é preparar os pais para ouvir esse adolescente, sabe? Sim. Isso é super importante, escutar e não julgar em si, como a gente havia dito anteriormente, né? Os pais também trabalham isso, né? E, Raíssa, pensando na sua trajetória em si, qual foi o seu maior ensinamento que você tirou sobre a capacidade humana de resiliência e recuperação, mesmo após uma dor que parece insuportável em si? Nossa, eu já vi muitos casos, assim, de uma resiliência. E não à toa, o meu símbolo, tá vendo ali essa florzinha? Tô É um vendo. dente de leão, o símbolo do espaço amarelo. É um dente de leão que brota no asfalto, no terreno seco, no lugar inóspito. E esse símbolo, ele existe justamente porque eu acredito que o trabalho de cuidado e de prevenção do suicídio é isso. É no meio de uma situação, de uma história inóspita, a gente conseguir fazer brotar algo de vida ali, né? E o ser humano, ele pode ter essa tendência. Eu acredito que o que favorece muito isso, falo muito do vínculo, né? Então, às vezes, um vínculo, uma pessoa pode fazer completa diferença na vida do outro. Mas essa esperança, mas não esperança aquela coisa de, vai dar tudo certo e tal, mas uma esperança que saiba que você não vai estar desamparado, que você não está sozinho. A primeira coisa que eu falo com os pacientes quando a gente começa a terapia, a partir de hoje você não está mais só. Então, o que for que aconteça, você não vai estar mais só. E o que a gente precisa, às vezes, é de companhia, de alguma coisa que dê uma mínima condição para que eu acredite que é possível romper aquele asfalto e sair para a vida. Né? Então, que aposte em mim, no meio de, às vezes, uma desesperança que eu não consigo acreditar em mim mais. Então, a resiliência, eu vejo pessoas que passaram por traumas enormes e que estão ali buscando e que chegam na terapia, que às vezes estão cansados, mas que estão tentando ainda, sabe? Porque elas querem ser ajudadas, ou quando elas não querem também, elas acabam querendo depois, quando dependendo de algumas, quando elas percebem que isso é possível também, sabe? Então, para algumas pessoas, o meu trabalho vai ser, primeiro, estabelecer um espaço onde seja possível ela acreditar que é possível ser ajudada. Às vezes pode demorar um ano até que ela realmente queira estar em terapia, né? Mas eu acredito que essa balança dos fatores de risco e dos fatores de proteção, quando a gente vai incluindo fatores de proteção, quando a gente vai incluindo possibilidades para essa pessoa, esse outro lado possibilita que essa balança, apesar dos vários fatores de risco, histórias, dores que ela tem, que ela consiga se equilibrar e que ela consiga aprender para o outro lado. Então, eu acredito que é muito isso, assim, é a força dos fatores de proteção, é a força das relações, é a força de uma possibilidade, de uma brecha onde essa pessoa veja que é possível sair dali. E eu acredito muito nisso. Eu já acreditava antes de começar a clinicar, mas quando às vezes eu vejo um caso muito difícil, que chega para mim ali nos 13, 14 anos, e que os pais já estão com medo, desesperançosos, né? Às vezes uma pessoa que ela não sai da cama, que ela não tem investimento nenhum na vida. Eu olho para o futuro e tento imaginar um futuro onde aquela pessoa está bem, onde aquela pessoa vai ter amigos, onde ela vai querer estar na vida. E eu trabalho arduamente para construir esse futuro. E para isso eu preciso acreditar nele. Eu falo que se eu acreditava antes, hoje eu acredito muito mais porque eu vi isso acontecer com pacientes, né? Então eu trago isso para a família, eu trago, olha, a gente não tem como ter certeza de nada, mas a gente vai apostar. A gente vai apostar muito, e eu aposto muito no futuro, onde essa pessoa queira estar na vida, onde o sofrimento dela tenha reduzido. E eu falo que se eu não acreditasse nisso, eu não ia trabalhar com prevenção do suicídio. Porque eu não tenho interesse nenhum de manter as pessoas vivas sofrendo. Ninguém vive sofrendo. As pessoas vivas num contexto de dor, de tortura, como elas falam, sabe? Eu só faço o que eu faço porque eu acredito que é possível e que é possível ter uma vida que vale a pena viver
e eu trabalho para construir isso. Eu acredito que, enquanto a gente possa acreditar nisso, e isso possa ser uma realidade, e existam pessoas dispostas a ajudar, profissionais dispostos a trabalhar nisso, né? A gente consegue fazer prevenção do suicídio. Eu acredito que a resiliência, ela não é só algo do sujeito, mas é algo do ambiente, da possibilidade de que essa pessoa tenha condições, né? Porque aquela flor ali que rompeu o asfalto, ela encontrou oxigênio depois, ela encontrou o sol depois, ela encontrou coisas. Se não tivesse nada disso, ela não teria florescido. Então é preciso mais do que a pessoa, é preciso um ambiente, um espaço, e construir esse espaço onde seja possível ela viver. Acho que é isso. Gostei, acreditar, né? E para quem está ouvindo esse podcast, pode estar nesse momento sentindo uma dor profunda e uma solidão extrema, qual é a sua mensagem direta e pessoal de esperança? O que você gostaria que essa pessoa soubesse? Uma coisa que eu queria que essa pessoa soubesse é o seguinte: Uhum. você provavelmente aprendeu na sua vida que você não devia buscar ajuda, que você não devia incomodar as pessoas. A gente é criado para isso, para oferecer ajuda e para não receber, né? Desde criança, você recebe alguém na sua casa, você tem que oferecer tudo. Você vai para casa de alguém, você não pode aceitar nem pedir nada. E isso cresce com a gente, né? Mas talvez você tenha conhecido alguma pessoa que aquela pessoa, os ambientes costumam ter essa, né? Que gostam de ajudar, que se importa, que pergunta. E às vezes você se sente muito desconfortável com essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa que você tem que se aproximar. Provavelmente você sente que está incomodando pessoas que não estão incomodadas por você. Então, um primeiro passo muito importante é olhar para aquela pessoa que você sabe que está disposta a te ajudar, que às vezes você tem até medo de falar, porque você sabe que ela vai fazer alguma coisa para te ajudar, e se permitir ser ajudado por ela. Então, buscar pessoas que você sabe que são de confiança, às vezes na tua comunidade, teus vizinhos, na escola, um professor, um colega, aquela pessoa que você sabe que é aquela pessoa que não vai te julgar, que pode te ajudar, que está disposta a isso. E se permitir buscar essas pessoas. Porque a partir daí, você vai ter as condições que você precisa para receber esse cuidado. Se você já fez terapia antes e não gostou, faça como você faria se você tivesse ido para um dentista que você não gostou. Busque outro. Busque até você encontrar alguém que você se identifique. Mas esse é o ponto. Sim. Muitas pessoas como você tiveram, nesse momento, nesse espaço, onde elas não viram outra saída, onde elas estavam muito angustiadas, e elas receberam ajuda e às vezes encontraram outra saída. Eu já vi isso acontecer muito, eu acredito muito nisso. Então, o ponto é, você não precisa passar por isso só. Busque essas pessoas. Busque essas pessoas do teu lado, busque essas pessoas na internet, se for o caso. Se cerque de pessoas que possam te ajudar. O primeiro passo é esse. E com elas, você vai ter os recursos que você precisa e vocês vão buscar isso juntos. No Espaço Amarelo, a gente tem um grupo de profissionais que recebe os pacientes para atendimento, né? Eu posso mandar aqui o contato para vocês, está no meu link. E a gente também tem o mapa da saúde mental, se você botar no Google, mapa da saúde mental, tem uma relação de locais gratuitos no Brasil que faz atendimento. Então, assim, por maior que seja, às vezes, a vergonha de buscar ajuda, né, essa vergonha, com o tempo, ela passa. Essa dor só vai passar se você buscar ajuda. Então, no início vai ser difícil mesmo atravessar isso, depois passa. Acredite em mim que passa. Sempre passa. E aí, indo para todos nós em si, né? A sociedade em si, né? Como cada um de nós pode ser um agente ativo na prevenção? Qual que é o compromisso simples, porém poderoso que podemos fazer hoje para estarmos mais atentos e disponíveis para os sofrimentos silenciosos ao nosso redor em si? Bom, acho que o primeiro ponto é a gente olhar para as pessoas com mais generosidade, com menos Empatia. julgamento. Então, assim, a gente tende a julgar muito as pessoas e os comportamentos delas, Isso é sabe? verdade. E às vezes sem pensar, às vezes de forma cruel, a gente comenta da aparência, a gente comenta de um erro, a gente comenta de tanta coisa, e acho que um ponto é, quando a gente se pergunta, eu estou fazendo do mundo, do meu espaço, um lugar melhor? Tem uma frase do Oscar Wilde que eu levo muito para a vida, que é, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ah. Então, que tipo de diferença você consegue fazer na sua vida e na vida das outras pessoas, sabe? Ser uma pessoa simplesmente
que olha um pouquinho antes de julgar e pensa o que talvez esteja por trás da história dessa pessoa. O que essa pessoa precisa? O que eu preciso também? Às vezes a gente se julga muito, né? E poder olhar com mais generosidade para a gente e para o outro. Ajudar quando dá conta de ajudar, pedir ajuda quando a gente precisar. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa fazer, assim, para fazer a diferença no local. E desestigmatizar questões de saúde mental. Não é vergonha ter depressão, não é vergonha ter passado por traumas, né? Não é vergonha nenhuma isso, como não é vergonha nenhuma outra condição. Pessoas às vezes acham que elas têm que controlar. Ai, nós, eu tenho que controlar, eu tenho que estar bem, eu tenho que me esforçar. A última coisa que você controlar, é mais fácil você controlar uma condição física do que uma condição psíquica. Eu Verdade. falo que se pudesse ter um superpoder, seria esse. Imagina se você controla completamente sua condição psíquica. O que você Não tem, consegue, o que você não consegue, isso é impossível, né? não As tem como. pessoas, seria a coisa mais difícil de controlar é essa. Então a Uhum. gente precisa parar de achar que a gente tem controle sobre questões psicológicas e começar a aceitar de que essas questões psicológicas, elas passam por muita coisa que a gente não tem controle nenhum. E que sempre que acontece alguma coisa nesse sentido, a gente precisa de ajuda. E acho que esse é um ponto. Tirar essa fantasia de que a gente tem controle sobre o nosso psicológico, porque a gente não tem, tá? E a última coisa que você tem controle é essa. Se você tivesse, você estava muito bem. Todo mundo estava muito bem, não tinha problema nenhum. Mas isso é o que a gente não controla, infelizmente. Porque as coisas que mais trazem problemas e dificultam a nossa vida são questões psicológicas. São. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples aí. Quantas pessoas vão pagar academia e não vão para academia? Ixi, várias. Só vão estar lá Né? gastando. Por que não? Normalmente não é uma questão física, é uma questão psicológica. Muitas coisas que você talvez tenha como projeto e você não fez foi por uma questão psicológica. Então, quando a gente começa a cuidar disso e entender que a parte psicológica a gente precisa dar atenção, sem achar que a gente tem controle, nossa vida vai ser muito mais fácil. Então, a gente vai começar a tratar realmente os problemas que a gente tem, não só do ponto de vista de sofrimento psicodiagnóstico, mas entender que às vezes a gente precisa de ajuda por questões psicológicas. É verdade. É super importante. Que às vezes a gente não consegue controlar o que as outras pessoas fazem ou o nosso mundo em redor, né? A gente também não consegue controlar a gente próprio, né? Muitas das vezes. Tem que pensar nisso. Saber quando a gente precisa de ajuda é muito importante, é a humildade. Saber quando você dá conta, não dá conta de alguma coisa. E saber identificar aquilo que te impede de alguma coisa, o que você sente, saber identificar seus sentimentos, de onde eles vêm, faz muita diferença, assim, na nossa vida. Eu acho Isso é que é verdade. isso. E a E possibilidade de agora, mudar e frustrar outras pessoas também, porque a gente tem muito medo de mudar e ser julgado. Então, se permitir mudar, frustrar outras pessoas também, faz muita diferença na nossa vida. isso é verdade. Mudança é fundamental em si. E agora, finalizando a nossa entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para todas as minhas convidadas, sim, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Eu vi uma frase sobre o amor que marcou muito para mim, que foi de que amar é proteger o outro da nossa capacidade de machucá-lo. Isso diz muito, porque ninguém tem mais poder, vai ter mais poder, por isso que a gente tem tanto medo de se vestir tanto, de machucar você quanto alguém que você ama, né? E normalmente, quanto mais você sabe sobre o outro, mais você vai ter essa capacidade. Eu acho que a gente poder começar. Eu gostaria de ter ouvido essa frase há muito tempo, porque ela diz muito daquilo que é amar. Eu acredito que o amor, ele é confundido em muita coisa. O amor é confundido, a gente não tem como pedir o amor do outro, então a gente tenta conseguir através da admiração. E aí a gente começa a achar que quando a gente é útil, quando a gente é produtivo, quando a gente tem conquistas, a gente vai ser amado. A gente não consegue pedir o amor do outro, o respeito do outro, então às vezes a gente quer ser admirado, a gente vai tentando buscar amor em subterfúgios. E o amor ele é mais simples que isso. Então, o amor não é utilidade, eu não preciso ser útil para ser amado, eu só preciso ser. E que a gente tem o direito de buscar pessoas que amem a gente como a gente é. Esse é um outro ponto do amor, né? Na tentativa de receber amor do outro, às vezes a gente muda e tira de nós características nossas que fariam com que a gente fosse amado do jeito que a gente é. Porque seja lá como você for, vai ter alguém que vai te amar do jeitinho que você é. Só que às vezes você tenta mudar para agradar uma outra pessoa. No final das contas, essa pessoa vai amar alguém que você não é. Você não vai se sentir amado por isso. E você vai deixar de estar ali
por alguém que te ama. Eu faço uma brincadeira da caixa de chocolate. Um exercício que eu faço sobre isso, sobre amor, sobre agradar o outro, eu faço isso em empresas em dinâmicas, né? Que é assim, vamos pegar uma caixa de chocolate. Me diz seu chocolate preferido, o chocolate que você não gosta. E aí a pessoa diz, eu gosto de X, eu não gosto de Y. E sempre a reação de quem gosta daquele chocolate é, como assim você não gosta? Eu falo, defenda seu chocolate. E quando eu trago essa dinâmica é para poder dizer, né, o que seria do Prestígio se todo mundo gostasse de Caribe? O que seria do Caribe se ninguém gostasse dele? Sempre a rejeição vai ter relação com o outro, não com você. O que é que ele gosta? Vai dizer dele. E vai ter gente que vai gostar de você pelo mesmo motivo que outra pessoa não vai gostar. Então, o amor, ele possibilita que alguém ame a gente do jeito que a gente é. E a gente não precisa mudar para ser amado por ninguém, porque as pessoas que amam a gente, elas vão estar ali gostando exatamente daquilo que às vezes outra pessoa não vai gostar. Então, é a possibilidade da gente ser exatamente quem a gente é. Claro que a gente vai buscar evoluir, melhorar e tal. Mas algumas características eu falo muito, por exemplo, mas essa pessoa não gosta que eu fale, mas tem gente que gosta. É porque eu tenho um X e tem gente que gosta exatamente disso. Então, se permita fazer o que você gosta e você vai encontrar gente que te ama de verdade. Eu acho que é isso. Se permita existir, né? Uhum. Existir e mostrar para os outros sua existência da melhor maneira possível. Para que Acho as que é pessoas te fundamental. amem, se encontrar pessoas que te amam de verdade, você vai ter que encontrar pessoas que não gostem de você. Faz parte. A gente não É, consegue uma coisa sem a outra. faz parte. Não tem como controlar os gostos de cada pessoa em si. Jamais. Nenhum E quero chocolate agradecer. agora do mundo. Não. Tem uns que gostam mais, outros gostam menos do chocolate e tudo mais. E você dessa brincadeira do chocolate, da dinâmica. E eu quero agradecer a Raíssa pela entrevista. Foi muito bom, a corretora em si trouxe muitas informações importantes. Tinha um tema muito sério que deve ser tratado com cuidado, com seriedade, mas informações são cruciais para tratar esses temas e de forma pontual em si. E eu vou deixar agora o espaço dela despedir de todo mundo, falar sobre o seu trabalho e deixar a arroba do seu Instagram também, das redes sociais sua. O meu Instagram ele é bem focado para profissionais de saúde, mas tem informações que se as pessoas quiserem buscar sobre saúde mental no geral também tem. É @espaco_amarelo, espaço sem ser cedilha. @espaco_amarelo. Ali eu falo sobre adolescência, sobre o trabalho com prevenção do suicídio para os profissionais. Meu grande foco se tornou treinar profissionais sobre o tema, porque, por incrível que pareça, a gente não aprende isso na graduação. A gente precisa ter. Eu comecei a buscar, depois que eu me especializei no tema, capacitar outros profissionais. E aí, eu quero muito que vocês saibam que existem profissionais que têm conhecimento no assunto, que podem cuidar de vocês, assim, e dizer que quanto mais pessoas puderem se beneficiar da psicologia, buscar cuidado em saúde mental, com ou sem diagnóstico, com ou sem sofrimento psíquico, a gente vai ter uma sociedade muito mais consciente e muito mais cuidadosa. Então, assim, busquem terapia o quanto antes, nas faixas etárias qualquer uma que vocês estiverem, sabe? E eu faço terapia aí há muitos anos, já perdi a conta de quantos anos agora, já deve ter uns 10 anos já. E eu nunca parei a terapia, mudei de processo para outro, porque hoje eu entendo que é promoção à saúde, é um recurso. Então eu recomendo para todo mundo mesmo, sabe? Mudou muito a minha vida e gostaria de ter feito antes. Então, se eu puder dar uma dica, seja essa, faça terapia. Verdade. Sempre faço em si. E é isso. Espero que todos tenham gostado do programa. Quero agradecer a Raíssa. Foi muito bom e prazeroso em si. E que todos vivam com cada vez com mais saúde mental em si e busquem ajuda, se precisarem, sempre. Busquem terapia. Muito Até os obrigada. próximos programas. Até mais. Até mais, tchau, tchau.